Ninguém fica puto contigo, só tem um gordo que fica puto comigo, o esquerdista, que nunca vai gastar dinheiro comigo. Você é o seu maior inimigo? Exatamente. Vamos descobrir neste podcast. A gente trouxe um profissional aqui bem bacana. O Guto, ele é educador físico, especialista em tratamento para obesidade e emagrecimento, é empresário com faturamento acima de 1 milhão por mês, sócio de diversos negócios, entre eles a Up4 Brasil. Quebrei por causa da pandemia. Tu não tinha caixa, irmão, vamos falar a verdade? É muito fácil colocar a culpa no externo. Eu não entendia que eu precisava de dinheiro, porque eu não entendi o que o dinheiro poderia fazer por mim. As pessoas costumam dizer, né? O brasileiro ri da própria desgraça. Por isso continua desgraçado. Não é engraçado tá sem grana, não é engraçado tá gordo. Como é que foi essa virada de chave de você ver, cara, eu sou um quebrado, eu tô contando historinha pra mim mesmo, eu sou o meu inimigo agora, eu tenho que mudar e eu quero ter dinheiro? E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, e o belo rosto do podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E sobre o que falaremos hoje, Bololinha? Era o meu questionamento, afinal colocaram um título aqui bem absurdo, daí eu fiquei assim, gente, vamos com calma, né? Vamos explicar como é que funcionam as coisas no Grupo Primo, né? Cada setor tem metas a serem batidas que desbloqueiam um bônus, um PLR mais alto. Então a meta do Lucas Joel é engajamento. Ele me sugeriu o seguinte título: Por que você continua pobre e gordo? Eu acho melhor não, então vamos no segundo título, que é Você é o seu maior inimigo? Exatamente. Ponto de interrogação, vamos descobrir neste podcast. Mas eu sei que o título, o que não foi, vai ser aquele que o pessoal vai gostar mais, né? Entendi. Dá pra comentar desse assunto, também contar um pouco da história, dos planos de negócio. A gente trouxe um profissional aqui bem bacana, que tá com uma trajetória incrível, assim, em rede social, um cara que ele realmente tá movendo um público muito grande, que é o Guto Galamba. Pela primeira vez aqui nos Sócios, mas já vem no Primocast algumas vezes. O Guto, ele é educador físico pela UFPE, especialista em tratamento para obesidade e emagrecimento pela Gama Filho, em psicologia positiva pela PUC, em ciências do bem-estar pela Universidade de Yale New Haven dos Estados Unidos. É empresário com faturamento acima de 1 milhão por mês, sócio de diversos negócios, entre eles a Up4 Brasil, uma empresa focada em educação e alta performance empresarial. Guto, bem-vindo ao podcast Sócio, cara. Cara, prazer. Finalmente deu certo, né? É verdade. Olha, faz tanto tempo que eu tô pra aceitar esse convite, eu tive que mudar pra Alphaville pra dar certo. É verdade, Mas da última vez não casou a agenda. Nunca. Exato. Que bom, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. E até começando com isso, cara, porque nos bastidores a gente estava falando aqui sobre esse movimento. A gente fez isso vir para São Paulo, você veio agora também, sede Recife, mas estava em Floripa. Por que você veio? Você acha realmente que para negócios, ainda que o seu estivesse estabelecido, crescendo bem e funcionando pela internet, é importante estar aqui em São Paulo? Não necessariamente São Paulo, Bruno, mas toda tomada de decisões, tanto do meu CPF quanto do CNPJ, ele se baseia em princípios e valores. Sim. Que isso facilita a tomada de decisões, até onde eu vou, até onde eu não vou. E um deles é a ousadia. A ousadia, no caso, de não aceitar que o medíocre faça parte da minha vida. Tava muito confortável em Floripa. Tava muito tranquilo, muito bom, a ponto de ficar bom demais. Eu precisava encontrar um probleminha ali para acelerar um pouco mais. Até porque o Up4 tá crescendo muito. Tá com 1 ano só de empresa, mas tá incrível, tá fora do comum. Realmente tá sendo um case muito bacana. E eu precisava acelerar isso. Então eu decidi vir pra cá pra isso, pra acelerar. O que a Up4 faz? A Up4 hoje, nós somos em 4 sócios, né? Eu, o João Diniz, irmão de Janguier, o Felipe Rosa, que é o lançador também, e o Eduardo, que tá aqui. E a Up4 hoje é uma empresa de educação, focada para tanto em educação profissional, quanto do digital, quanto para o Up4 Health Academy, que é a parte onde eu trabalho mais, né? Tanto no emagrecimento da mentalidade, da emocionalidade, quanto no emagrecimento físico. Então a gente trabalha todas essas vertentes, porque a gente acredita muito que a alta performance empresarial necessita de uma alta performance. Sim. Né? Para manter o motor girando na alta, sem perigo de bater o motor, eu tenho que estar com ele muito bem cuidado ali. E hoje grande parte das pessoas não entende essa importância. Né? Preconizam muito 1 hora só o trabalho, ou 1 hora só a família, ou 1 hora só a saúde, e nunca encontra, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, mas um momento perfeito onde os 3 girem bem, para que você realmente se mantenha em alta performance, entende? Então eu vim para cá para acelerar isso. E aí, isso é treinamento presencial ou é online? Como é que é? A gente tem tanto online quanto presencial. As partes estratégicas, tanto para profissionais, tipo... A Malu é uma pessoa que está começando no digital agora e não sabe nem para onde vai. Nosso time entrega posicionamento assertivo para ela. Entendi. Né? Isso com base em psicologia. Então, esse posicionar no digital virou um problema para as pessoas porque elas, de fato, não fazem ideia de quem elas são. Viralizei. Por quê? Porque eu usei uma música da Trend. Não foi tu que viralizou, então. Sim. Quem segue tendência já está atrasado, né? Meu amigo Murilo Gun fala muito bem isso. Então, nosso objetivo é criar tendências.
Então, quando eu me especializei em psicologia e ciências do bem-estar, eu entendi que dá para usar muita ferramenta do comportamento humano para que você seja mais assertivo na sua comunicação e saiba de fato o que é que vai viralizar ou não para aquele público. Se você parar para ver e entrar no meu feed, dos últimos 40 Reels, 30 viralizaram. Os que não viralizaram foram testes de perfil. Então, vou testar isso aqui agora. Então, a gente encontrou um hype ideal para trazer aquele tipo de público, entende? E hoje eu entendo uma coisa. Usando o exemplo da política, por exemplo, você pega uma pessoa de direita, pede a ela 10 propostas. Ela não faz ideia. Mas ela sabe por que ela odeia a esquerda. Então, hoje, a criação de tribo é muito mais pelo que concorda em discordar do que pelo que concorda em concordar. Então, no primeiro momento, eu bato para atrair e depois eu direciono. E com isso eu consegui um volume muito maior de assertividade na minha comunicação. A ideia da Up4 é fazer com que mais profissionais tenham esse entendimento da importância da criação de cultura dentro de casa, que essa tua empresa aqui é a mais importante de todas. Não vale a pena acordar todo dia de manhã e gravar 200 podcasts se não estiver dando ROI em casa. Para como é que eu faço isso aqui performar na minha estratégia digital, na minha estratégia empresarial. Então hoje o foco da Up4 é esse, é educação nesse sentido. Entendi. Bom, já começando aqui pela nossa pauta, você acredita realmente que a pessoa é sempre o seu maior inimigo? Acredito. Sabe por quê, Bruno? Se eu chegasse para você agora e soubesse alguma fraqueza sua, por exemplo, e soltasse aqui, isso ia te incomodar. Seja ela física, seja ela de um problema que teve com a Malu ou com o Cauê que estava aqui. É Cauê, né? Era o Lucas Joel. Não, o Kaique. O Kaique. Ah, o Kaique. Com o Kaique que estava aqui. Mas se isso te incomodasse, foi uma permissão que você deu para aquilo te incomodar. Porque se eu chegasse agora e dissesse, Bruno, essa tua camisa verde é horrível. Tu não ia sentir Realmente, nada. você pegou aí num ponto que o Bruno tem uma camisa verde que ele é horrível. ama, que é horrível, Mas eu só sei que que ele ele tem ainda há bem, 20 Tu mandou um anos. direct antes pra eu soltar essa, ó. Tamo junto. Mas é zoeira, porque o pessoal sabe da camisa velha, abacate. Tem muito tempo que eu Tu adora. adoro. Que tá desfazendo. Tem um afeto ali, né? Tem. Tem uma história naquilo ali. Não, e ela é toda arejada, cheia de furinho. O nome disso é traças. Né? Traças. Provavelmente, né? E aí a parada é, se eu dissesse que a camisa verde é horrível e você tá de preto, você não ia se importar. Por quê? Sim. A gente só se incomoda com o que a gente concorda. Então, se eu concordo com aquilo, eu não posso perder, não devo, na verdade, perder meu tempo querendo que o outro me veja de outra forma. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser visto diferente. Hoje, grande parte das pessoas querem ser vistas de uma maneira que não fazem ideia de quem são. Então, isso é tão claro que o Instagram liberou a compra do verificado. Jonilson 13, 2 publicações, mas tem um verificado. Ele atrasa a pensão do filho, mas paga o verificado. Porque o ego é mais importante. Como os outros estão me vendo é mais importante do que eu sou, porque eu não faço ideia de quem eu estou sendo. Quando a gente começa a trabalhar isso de forma mais assertiva, a clareza vem e o cancelamento não chega nunca. É verdade. Levando em consideração... eu tava pensando no que você tava falando sobre viralização e tudo mais, porque os seus vídeos são polêmicos. Você utiliza da polêmica para essa viralização. Mas, no caso, não é sempre assim, né? Às vezes você só tá atacando um público, que é o público que você não quer, e aí você atrai as pessoas que gostam daquilo e geralmente atrai também quem não gosta porque ela vai lá se defender, obviamente, né? Que ela tá atingida. Isso faz muito sentido. A gente tem esse movimento aqui, né? Que é o movimento anti-obesity. Eu deixei desse jeito, sem explicar o nome, para que houvesse esse hate. Controlado e criado por mim mesmo. Ou seja, eu criei, eu controlo. Tá. Você é contra gordo? Não, eu sou anti-obesity. Eu sou contra a obesidade. Você é a favor dela? Ninguém não. vai falar que é. Nem o obeso vai dizer que é a favor da obesidade. E eu na academia treinando com a logo na camisa e tal, as pessoas vindo falar comigo e houve essa pergunta. Ninguém fica puto contigo? Só tem um gordo que fica puto comigo. O esquerdista. Que nunca vai gastar dinheiro comigo. Sim, não é Então teu tá público. tudo certo, não é meu público. Deixa ele ficar puto. Por muito tempo eu me preocupei com isso. Por muito tempo eu não falava de Deus. Vai que alguém é ateu. Não compra, velho, se for isso. Eu não posso ferir meus princípios e valores que são inegociáveis pra mim porque alguém não vai gostar. Então eu criei muito a coragem de não agradar. O que não é ser desagradável. Que antigamente eu era. Você pega posts meus de 4 ou 5 anos atrás, minha comunicação era extremamente violenta. Porque eu não fazia ideia de quem era, eu só queria chamar a atenção, irmão. Eu só queria isso. Validação para que me vissem de uma forma que nem eu entendia muito bem o que eu queria. Quando eu comecei a estudar comportamento e melhorei minha comunicação, hoje ela é agressiva, mas não é violenta. É tipo aquele irmão mais velho que diz, irmão, essa barriga aí, velho. Só que com as minhas características de personalidade, que são humor e criatividade. Então é muito assertivo. Se alguém que não tem essas características tentar reproduzir o que eu faço, vai ficar horrível. Sim. Vai ficar muito ruim. O Bruno tem um arquétipo do sábio muito forte. Se eu tentar falar assim, fica ridículo. Eu viro um charlatão na internet. Então não cabe. As pessoas não fazem ideia disso. E por isso se comunicam à torto e à direito. E o que é o cancelamento? É a ausência de um princípio e valor que determinou como você vai se posicionar.
Porque se eu sei exatamente o que eu falo e onde eu quero chegar, você pode retrucar o que você quiser. Eu não arredo o pé. Eu não arredo o pé. Então hoje as pessoas dizem, eu não vou fazer isso porque vou ser cancelado. Você já se autocancelou, então. Não faz sentido. Então, partindo disso, ter esse entendimento de quem eu sou para determinar para onde eu vou, fica muito mais fácil me comunicar e atrair quem eu quero. O que você acha que é mais difícil, cara, para começar já a falar desses dois campos, né? Porque segundo o Lucas Joel, o título deveria ser Porque a Pessoa Continua Pobre e Gorda, né? Então, tem relação. O que é mais difícil, na sua opinião? O Thiago me fez essa pergunta outro dia. Ele falou, cara, o que é mais difícil? É colocar o shape ou faturar $1 milhão? Que ele pegou um dado, eu não sei de onde ele tirou, mas eu achei interessante que ele disse, nos Estados Unidos há mais milionários do que pessoas com o six-pack, né? Os 6 quadrados na barriga. Eu falei, caramba... Fiquei surpreso com aquilo, porque na minha visão era mais fácil você ficar shapeado, mas não nível fisiculturista, né? Claro. Porque até é um nível não natural, muitas vezes a estratégia também é não natural, envolve outras substâncias. Nada a ver usar essas coisas. Mas eu queria saber da tua opinião, cara. Até porque você foi primeiro educador físico e depois você foi a parte de nutrição. Exatamente. Qual é a ideia? É mais fácil ficar milionário. Por quê? 3P, 1F. Planejamento, processo, pessoas, ferramentas. Né? Planejei, beleza. Que processo eu vou ter para esse planejamento dar certo? Escreva os processos. Que pessoas vão fazer parte de cada processo e que ferramentas eu uso para facilitar a vida dessas pessoas. Qualquer coisa na vida, se colocar 3P1F, meu irmão, tá o mapa mental na tua frente. Não tem como dar errado. Pode vir a dar errado porque a ferramenta não performou tão bem. Essa pessoa estava num dia ruim, não beleza, mas é uma variável. Mas a regra é aquela ali. Quando a gente pega para falar de dinheiro... eu consigo delegar 1 milhão de coisas para outras pessoas que vão me trazer esse dinheiro. Ninguém vai correr na esteira para tu, irmão. Ninguém vai botar menos sal no frango para tu, irmão. Ninguém vai ter que não errar 7 vezes a alimentação para tu. Então é muito mais difícil construir um shape do que ganhar de 1 milhão. Muito mais difícil, porque só depende de você. E isso, apesar de ser uma bênção, é uma desgraça ao mesmo tempo. Eu falo que dieta, você tá dizendo não todos os dias, esse que é o difícil, né? Treino você faz. O tempo inteiro, várias vezes ao dia. No máximo. Dieta é o dia inteiro. Dieta são 4, 5, velho. E outra, tá aqui, vai aparecer um bolinho. É só um bolinho, né? Como é que eu vou dizer não? Aniversário do Joel. Ah, não, eu tenho que comer esse bolinho. Aí vem aquela coragem de não agradar e as historinhas que a gente conta pra induzir ao erro, né? As pessoas são muito boas em contar histórias pra justificar o fracasso delas. Sim. O tempo inteiro. Ah, eu não fiz isso, mas por causa daquilo. Ah, isso é por causa daquilo outro. Ah, eu tô pobre por causa do governo. Aí muda o governo e tá pobre do mesmo jeito. Quebrei por causa da pandemia. Tu não tinha caixa, irmão. Vamos falar a verdade? Tu quebrou por isso. Então não há uma preparação e é muito fácil justificar. É muito fácil colocar a culpa no externo. Então o que eu vejo que falta na população hoje, entre muitas coisas, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, não, isso aqui é meu. Isso aqui faz parte de mim. Porque, veja bem, você controla tudo o que acontece na sua vida? Não. Mas de tudo Quase que você tudo. controla, você tem controlado tudo? Provavelmente não, é. Por quê? Porque o meu foco está onde eu não controlo. Porque eu não tenho o que fazer com o que eu não controlo. Então a culpa não é minha. Se eu analisar e colocar toda a minha atenção e minha energia aonde eu controlo, não tem tempo para reclamar de nada. Não tem tempo para justificar nada. É só sucesso. E sucesso é muito simples. É fazer o que eu disse que ia fazer. Se eu disse que ia acordar às 6, eu acordo às 6. Eu não aperto o botão soneca. Se eu disse que ia tomar 3 litros de água, eu tomo 3 litros de água. Se eu disse que ia gravar 6 podcasts para fazer tal coisa, eu gravo 6 podcasts. Não tem negociação. Entende? E a gente começa a negociar nas pequenas coisas. Eu estava fazendo um treinamento com o Edu Correia, fisiculturista. E ele passou o treino, a dieta, tal, tudo. E aí um dia ele foi lá em casa gravar. Morava em Floripa ainda. Aí ele chegou, olhou assim e fez... O mamão tá verde, né? Do nada. Aí eu disse... Aí eu disse, tá verde. Porque na minha dieta, no café da manhã, tinha 70 gramas de mamão e 70 de melão. Junto de outras coisas. Aí eu disse, inclusive, eu comi 140 de melão. Tudo bem, né? Porque o mamão tá verde. Ele fez, não, tá tudo ótimo. Mas só tinha esse mamão em Floripa inteira. Se tu negociou isso, Guto, um dia cansado, irmão, um dia estressado, tu não vai treinar, pô. Aquilo ali virou uma chave na minha cabeça absurda. Quem negocia o pouco, negocia o muito. Quem mente por pouco, mente por muito. Então eu não posso abrir mão do que é que baliza a minha tomada de decisões. Por exemplo, hoje eu tinha que fazer um exame. Era às 9h30 da manhã. Mudei minha rotina inteira, 9h30 eu estava em casa. 10h15 eu recebi um WhatsApp dizendo que ia atrasar. Isso aí eu já sei. Sempre atrasa. Quando ela chegou 10h30, não dava mais tempo para fazer o exame, porque eu tinha 1 milhão de compromissos antes de estar aqui. Só preciso reagendar o mais rápido possível. Não, mas é rápido. Não, porque se eu aceito essa mediocridade agora, eu vou aceitar mais um monte de tudo bem. Um monte de pelo menos.
Um monte de micro coisas que vão atrapalhar minha vida no macro, entende? Então, esse entendimento da autorresponsabilidade, eu acho que é o que muda o jogo pra pessoa não só ser milionária, mas ter um six-pack também. No seu caso, cara, você primeiro conseguiu o shape. Você era personal e depois veio o dinheiro? Cara, Ou você não conseguiu shape antes? eu nunca fui o cara... Eu juro, hoje eu tenho o melhor corpo da minha vida, com 40 anos. Não tinha, porque eu contava uma historinha pra mim. Se eu ficar muito sarado, eu vou me distanciar do meu público. Você pensava? Você falava isso pra você Eu mesmo? disse isso pra mim mesmo. Quer um exemplo maior? Teve um ano que eu quebrei. Quebrei assim, como é que eu pago o aluguel mês que vem? Aí eu decidi ser essencialista. Eu não preciso ter carro. Eu não preciso de tudo isso. Historinha pra não ter dinheiro, irmão. E aí, nessa época, qual era a minha visão política? Você era mais pra esquerda? 100%. Porque é muito fácil não ter dinheiro sendo de esquerda, porque é errado ter dinheiro. É. Olha a historinha que eu conto. Entende? Então as pessoas vão contando essas narrativas pra si mesmo pra justificar o Estado fracassado. Você já foi de esquerda, cara? Centro-esquerda, eu dizia. Centro-esquerda. Foi o máximo. Ia pra passeada, Lula livre também não. Votei naquela primeira eleição nele, mas depois também não tinha como mais não. É uma mancha no currículo, Eu né? já votei no Lula também. E agora? Que isso, amor? Já. Tu não sabia? Eu tinha 17 anos, pô. Eu era um jovem Eu imbecil. Foi nunca aquela votei. primeira. Eu nunca Eu votei. não sei se era a Votei. primeira ou era a segunda quando eu tinha 17. Tô com 36. Eu acho que era a reeleição dele. Ah, O não. Lula era o Segunda. cara mais popular do Brasil. Na tinha Austrália 80%. você já é esquerdista agora, amor. Não, eu já falei isso várias vezes. É que tem pessoas que me acompanham e nunca ouviram, mas depois eu Eu recebo não lá lembro disso. decepcionado, não sei o quê. Mas naquela época, o Lula era o cara aqui no Brasil, porque a gente teve ciclo das commodities. Eu nem sabia o que era commodity, eu tinha 17 anos. Entendeu? Então, pra mim, cara, o Brasil tá bem por conta do Lula, eu vou votar nele. Aí depois, quando eu fui estudar um pouco mais, falei, poxa, naquele período não foi só o Brasil que cresceu. Boa parte do mundo, os emergentes todos cresceram, o Brasil, inclusive, cresceu menos. Eu vi, não. Então, ele era um cara que estava no momento certo, né? Não foi todo esse mérito dele. Depois começou a vir todo esquema de corrupção, etc. Mas é curioso, eu não consigo imaginar você sendo mais Eu também não centro-esquerda, consigo me imaginar hoje em dia. cara. É interessante Muito bom. isso. Eu não consigo de verdade. Eu não consigo me imaginar não pesar. Como é que eu não pesava a minha comida, pô? Não faz o menor sentido não pesar a comida. Por que eu não pesava? Por que eu escolhia um brigadeiro em vez de uma maçã se eu sabia que o brigadeiro era pior? É mais gostosinho, né? Eu sei por quê. Claro que é. Tem um TED Talk muito bacana chamado How to Make Hard Choices, com a Ruth Chang. Já assistiram? Não. E ela fala exatamente sobre isso. Como tomar decisões difíceis. O problema das decisões é que todas elas são difíceis porque a gente tenta palpabilizar numericamente ela. Se eu quero um número maior, é melhor 1 ou 5? 5, porque eu quero um número maior. Mas o que é melhor? Morar em Floripa, ter a praia e ganhar menos, ou ir pra Alphaville e não ter a praia e ganhar mais? Eu não palpabilizo isso, então vira uma decisão muito difícil. O que é melhor comer no café da manhã? Ovos e frutas e um pão integral ou a fatia de pizza de ontem? A fatia de pizza de ontem é muito mais gostosa, mas a médio e longo prazo é muito melhor comer isso aqui que é saudável. Sim. Como a gente não tem essa capacidade de decidir, ela faz uma coisa muito interessante no final do podcast, aí é spoiler, dane-se, que vai assistir do mesmo jeito, que ela diz que quando você tiver uma decisão muito difícil, tipo uma decisão trocar de carreira, ir ou não ir pro digital, lançar ou não um produto, gravar ou não um podcast, criar ou não alguma coisa, pega uma moeda, escolhe os lados. Cara, eu vou fazer a transição de carreira e coroa ou não vou. E joga pra cima. A moeda não vai decidir por você, mas enquanto ela tá no ar, você tá torcendo pra cair um dos lados. É pra lá que tem que ir, velho. Que interessante isso. Sabe? Você tá Muito bom. torcendo pra dar aquilo, velho. Então, mano, agora... Qual o faz nome um- dessa mulher? Ruth Chang. Ruth Chang. Ela era jurista, advogada, Muito e fez um interessante. pós-doc em psicologia só pra falar em tomar decisões difíceis. É sensacional. E é muito isso. Porque a gente não No consegue... fim, a gente sabe pra onde a gente quer ir. Essa claro é, que sabe. Sabe qual é o problema? Eu tenho uma frase que eu adoro, que é: você dá o passo. Depois Deus bota o chão. O nego tá assim, ó. Cadê meu caminho? Ele é florido, tem espinhos. Ah, não, se for esse caminho aí, eu não quero, não. Não vai acontecer nada na sua vida, então. O cara chega no precipício e fala, não, eu vou voltar. Aí tem que percorrer tudo de novo. Tipo videogame, esse chefão tá difícil. Aí vai voltar pro começo do estágio. Não faz o menor sentido isso. Então, quando eu uso métodos comigo mesmo pra tomar decisões mais assertivas, fica muito mais fácil dizer não. A Up 4, por exemplo, ela era Up 3. E a história que por que ela virou Up 4 é muito boa. Eu tava com o G4 com os meninos e eu escutei uma frase muito bacana, que é: você não deve contratar quem você não pode demitir. Aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu disse, caraca, eu tratou o Edu. Se o Edu sair da empresa, ele quebra em 2 meses. Que merda. E o Edu tava gordão, velho. O João chegava pra mim, meu irmão, o Edu... Tô véio, olhando pro Edu. Edu vai morrer, velho. Tá bem magro agora, pra você saber. Edu vai morrer e não sei o que, o Edu vai morrer.
E o João tava com preocupação real, porque ele é muito amigo do Edu. E a minha preocupação é, se o Edu morrer, a empresa quebra, velho. Eu tava nem aí pra ele morrer ou não morrer. Meu problema era a empresa. E aí eu falava dos filhos dele, nada. Falava de, e mulher, nada. Falava de autoestima, nada mexia com ele. Porque todas as pessoas só mudam com 3 gatilhos. Um dos 3. Constrangimento, medo ou dor. Sim. Constrangimento, medo ou dor. Porque os 3 levam pra uma coisa. Obtenção de consciência sobre as consequências de não mudar. Eu elevo o meu nível de consciência. Aqui as pessoas já estão com o nível de consciência elevado porque elas estão nos ouvindo falar. Mas quando gatilhos como constrangimento, medo ou dor são ativados, o cara fala, peraí, velho, eu preciso fazer alguma coisa. E não é você me constranger, sou eu me sentir constrangido. E mais uma vez, não depende de você, é como eu me sinto comigo mesmo. Você falou uma verdade que me constrangiu. Meu Deus do céu. E aí acabou essa aula do G4, abri a reunião, pedi uma reunião com os 3 sócios, eu, João, Rose, e o Edu entrou. E o Edu já trabalhava muito bem, postura de sócio absurda. E eu disse, a gente fez uma merda. A gente contratou um cara que a gente não pode demitir, que é o Edu. Como é que a gente resolve? O João arregalou o olho. Rose olhou para um lado, olhou para o outro e disse, meu irmão, bota ele de sócio, hahaha. Eu disse, eu concordo. Ele merece, inclusive, trabalha bem demais, merece estar no quadro societário. Todo mundo concorda. Quando eu olhei para ele, o sorriso aqui, parecia o Coringa. Aí eu disse, eu topo. Mas tá gordo, você falou condição. assim? Falei com uma condição. Eu só assino o contrato quando perder pelo menos 15 quilos. Perdeu quantos no final? 26. Olha aí. Depende de você. Eu falei, depende de você quando você se torna sócio. Qual é a sacada? Eu tinha escutado uma historinha, que é historinha, mas fez muito sentido pra mim. O dono de uma concessionária da Ferrari chegou pros 3 vendedores que ele tinha e disse, quem vender 10 carros esse mês ganha uma Ferrari. Ninguém vendeu os 10 carros. Passou-se um tempo, ele chegou com 3 Ferrari e disse, cada um tem uma Ferrari. Quem não vender 10 Ferraris, perde a Ferrari. Os 3 venderam as 10 Ferraris. Não é verdade, mas tipo, quando tu tira o que o cara já tem, é diferente de tu não dar o que ele não tem. Não, com motivação certeza. É outra. Ou seja, eu dei a sociedade e disse, se não perder, perde. Meu Deus, bum! E tudo melhorou na vida do cara. Porque me falou uma coisa que piora quando tu fica mais magro. Não tem. Tu dorme melhor, tu performa melhor, tua cognição é melhor, teu libido é maior, tua impulsividade é menor, tua irritabilidade, tudo melhora. E quando eu engordo? Tudo piora, pô. Não tem pra onde correr. Então existe uma associação muito direta, mas não proporcional, entre dinheiro, gordura e felicidade. É verdade isso. Está sendo estudado muito agora na Universidade de Oxford a relação entre dinheiro e felicidade. Quem diria, né, que tendo mais dinheiro e o melhor shape, a pessoa é mais feliz. Que coisa louca, não é mesmo? Que bom que a ciência comprovou isso, porque eu tinha várias dúvidas disso. Eu achava que o negócio era a mulher ter cabelo no sovaco e ter o cabelo de roxo. Cara. Aí isso aí é que é alegria. É muita loucura isso, porque é mais fácil, pô. Então o que é que eles dizem? Que existe uma relação direta e proporcional até um certo ponto. Ele foi nos Estados Unidos, mas a gente consegue extrapolar por lógica pra cá. Uma pessoa que ganha 10 mil reais e começa a ganhar 50 mil, ela fica mais feliz por um motivo. O acesso dela a outras coisas e a possibilidade de escolhas tá muito maior. Sim. Mas um cara que ganha 200 começa a ganhar 250, o nível de felicidade não aumenta proporcionalmente. Porque não mudou tanta coisa na vida dele, não. Então tem que ter esse entendimento de que dinheiro traz felicidade, sim. Porque quando eu junto 2 coisas, 2 frases que todo mundo já ouviu, que é dinheiro não traz felicidade e o que importa é ser feliz, eu vou correr atrás de dinheiro quando? Nunca. E o nosso cérebro, ele é muito visual. Ele só chega onde ele enxerga. Sim. Se você fala, isso aqui não é pra mim, não é. Agora, se você fala, talvez seja. Porque querer não é poder, mas todo mundo que pôde quis. Com Se certeza. tu disser que não quer, ferrou. Mas isso sobre dinheiro é muito interessante, que eu sempre falo isso pro Bruno, que eu não entendia que eu precisava de dinheiro, porque eu não entendi o que o dinheiro poderia fazer por mim. Só depois que eu consegui materializar, enxergar, né? Falar, nossa, o dinheiro traz segurança física, emocional, traz conforto. Sonhos. Exato. Dá pra ajudar muito mais gente. Dá pra ajudar muita gente, dá pra ajudar a família, dá pra ajudar quem precisa. Aí eu falei, caramba, por que não? Ter dinheiro. Por que é ruim? Mas a Malu realmente, quando a gente se conheceu, eu já tinha essa meta. Eu sempre quis ser rico. Quando era pequenininho, assim, minha avó falou, o que você quer ser no futuro? Eu falei, rico. Mas tu entende por quê? Então, hoje em dia, né, eu não lembro desde quando eu entendo por quê. É porque sempre foi quebrado. Eu nunca fui pobre. Tá. Eu sou filho de agora coronel do exército aposentado, né? Minha mãe não trabalhava, separaram, começou a trabalhar. Mas depois da separação dos meus pais, principalmente, nunca faltava nada, mas não sobrava também. E a minha mãe, ela é muito descontrolada com dinheiro. Ela é totalmente o meu oposto hoje em dia. E eu acho que eu fiquei o oposto da minha mãe por ver as consequências de ser descontrolado com dinheiro. Então, até hoje, a minha mãe, ela mandou o IPVA do carro dela pra pagar agora. Falou, você paga pra mim? Eu falei, pago. Já mandou atrasado. Eu falei, porra, cara. Por que ela mandou antes, né?
sabe que não vai conseguir pagar. Então manda pra mim que eu pago. Agora eu tenho que pagar multa e juros. Né? Te amo, mãe. Mas, bom, quebra o galho, né? E aí eu queria ter controle da minha vida. E eu falei, cara, eu quero ser rico. Eu só não sei o que eu vou fazer ainda pra isso. Top. E aí, como eu não sabia o que eu queria fazer, primeiro eu fui pro exército, porque tinha a prova no 2º ano, meu pai era militar, meus tios também. Eu falei, vou tentar. E aí, se eu gostar, eu fico. E eu fui gostando, mas eu vi que eu tinha um limite na carreira, porque depois de um certo ponto, você deixa de fazer a parte que é legal, que todo mundo fala, pô, atirar é mó legal, saltar de paraquedas, né? Exercício físico é bacana, eu gosto, mas depois você vai virando cada vez mais um cara mais burocrático, que toma decisões para que os tenentes toquem a tropa e façam esse tipo de exercício, de atividade. Então eu falei, vou ficar até certo ponto no exército, depois eu vou embora, eu vou investir o dinheiro para ter algo acumulado e eu vou ver o que eu quero fazer da minha vida. E aí eu esbarrei com a internet. Quantos anos isso? Eu defini o objetivo de, com 30, sair do exército, eu tinha 20. Minha visão. Eu não acho que tu queria ser rico. Eu acho que tu não queria ser pobre nem fudendo. É diferente. Sim, com É muito certeza, diferente, velho. com A certeza. dor é diferente, É com muito certeza. diferente. Não, com Sabe por quê? O medo move muito mais do que o amor, pô. É verdade. Mas muito Foi mais. até o seu exemplo do medo de perder, por exemplo. A raiva move mais que o amor. Pode ver, você foi super bem tratado. Você não fala pra 50 pessoas, não faz um post no Instagram, não, irmão. Agora, seja maltratado. Você faz uma live acabando com a pessoa que te maltratou. Então, quando eu canalizo de forma correta raiva e medo, eu viro um Jedi, Goku transformado. Eu vou pra cima que ninguém me para, não. Porque eu tenho clareza daquilo ali. Só que a gente, mais uma vez, aprendeu o quê? Sentir raiva é ruim. Sim. Não é. Raiva descontrolada é. Que eu não tenho inteligência emocional pra entender aquilo ali. Meu irmão, eu tenho um medo de voltar a ser quebrado. Meu irmão, era no nível de ir passar o cartão de crédito, juro. Quando ia passar, eu dizia, eu acho que eu errei a senha. Mentira, eu tava com medo de não passar. Mas eu dizia, eu acho que eu errei a senha, porque se desse não autorizado, eu dizia, eu errei a senha. Vai no Pix. Tá ligado? Historinha que eu contava. Eu tenho tanto medo de voltar a ser esse Guto de uns 10 anos atrás, que, meu irmão, eu faço de tudo pra não voltar. De tudo balizado nos meus princípios e valores. Mas o ponto onde eu ia chegar também é que essa parte de dinheiro e felicidade, essa correlação que existe, teve um cara que ele morreu recentemente, inclusive, já estava mais velho, né, que era o Daniel Kahneman, que ele ganhou o Nobel por conta dos estudos dele nessa parte de finanças comportamentais. E aí depois, o pessoal falou que não era bem assim, fizeram outro estudo, mas o inicial dele era, olha, dinheiro traz felicidade, se você categoriza a felicidade como bem-estar, por exemplo, e ele colocava até um limite. Ele fez o estudo em dólar, se não me engano, de 2010, mas era alguma coisa próxima de $100 mil daquela época. Porque é muito óbvio, né? Se você não tem dinheiro nenhum e você ganha $1, cara, você pode agora comprar alguma comida. Exatamente. Né? Lá fora, aqui no Brasil, Não. é difícil ainda. Mas aí você vai ganhando ganhando dinheiro, você consegue pagar melhores experiências para sua família, melhor educação para os seus filhos, melhor saúde para todo mundo. Aí depois de um certo nível que você pagou tudo, não é que tem um limite, mas é que os ganhos eles entram naquela fase que eles são ganhos marginais decrescentes, ganhos cada vez menores e que quanto mais você ganha, menor é. Tipo o Flávio Augusto veio aqui no podcast, o cara já é bilionário há um tempão. Ele faz um negócio e ganha alguns milhões, cara, é um ganho marginal decrescente para ele. Ele continua fazendo negócio porque ele gosta muito, mas não precisaria. Então dinheiro com certeza traz mais felicidade e bem-estar. Ou pelo menos te poupa de muita infelicidade que resolve muita coisa. E lá atrás, a Malu realmente já não entendia isso. E durante vários momentos eu falei, amor, mas tem que ganhar dinheiro. Pô, mas já tem dinheiro, a gente tá Eu não entendia, E aí de com o fato. tempo ela foi entendendo. Vai parar quando? Mas eu queria saber do seu ponto, até dividindo assim, né, dinheiro e emagrecimento, começando por essa parte, que como você disse, é mais simples. Sim. Sobretudo depois que você aprende a fazer dinheiro, né, cara? Sim. Você falou que tem uns 10 anos que você fez dinheiro. Tá. Como é que foi essa virada de chave de você ver, cara, eu sou um quebrado, eu tô contando historinha pra mim mesmo, eu sou o meu inimigo agora, eu tenho que mudar e eu quero ter dinheiro. Minha primeira virada de chave assim, eu sempre fui... Hoje eu tenho consciência disso, mas eu não tinha. Eu sempre fui um cara muito não temeroso. Você tinha que arriscar, eu arriscava. Mesmo assim, mas sem perigo de dar errado. Vai dar certo, pô. Porque, naquela época, não faço ideia. Era imprudente, não era ousado, eu era imprudente. Porque toda construção de meta, ela passa por 3 perguntas essenciais, né? Primeiro ponto, é ousada? Porque se não for ousada, irmão, é confortável e não precisa ser uma meta. Vai chegar. Segundo ponto, é ousada, mas é execuível? Tu tem as ferramentas e as pessoas necessárias para isso ser atingido? Tenho. É ecológica? Vai fazer bem pra tua saúde mental e emocional e pra galera que tá envolvida nisso? Porque se tu for pra gravar 10 podcasts no dia e ela entrar em burnout, não é uma boa meta, pô. Sim. Mesma coisa com os colaboradores, mesma coisa contigo mesmo. Quero perder 20 quilos em um dia, dá? Você dá, mas vai arrancar uma perna. Sabe? Então assim, será que dá ROI? Então a grande sacada foi, eu não sabia, muito parecido com você, pra onde eu queria ir, mas eu tinha certeza que eu não queria ser personal trainer. Minha primeira venda no digital foi em 2013. Mas você já era, no caso. Eu me formei em 2008. O Instagram chegou no Brasil, que é 2011, 2012.
A galera usava, feita a maioria usa hoje, sem saber muito bem o que tá fazendo. Eu disse, vou fazer diferente, velho. Tipo, na legenda, se era só foto, eu tirava uma foto da academia e colocava o estudo que mostrava qual método eu tinha usado. Isso trouxe um pouco mais de autoridade. E o primeiro nicho que bombou no digital foram as blogueiras fitness. Sim, sim. Né? Que estourou. Então a galera olhava pra mim e ia perguntar no Instagram da blogueira se estava certo ou errado. Dizia, tá errado por causa disso. E foi quando eu tive meus primeiros haters. Como assim? Você tá falando mal de mim? Não, tô falando que tá uma merda o treino por causa da ciência. A ciência diz isso. E aí, com essa primeira venda do online, eu comecei a criar um produto chamado consultoria online. Por quê? Porque um cara chegou e disse, tu faz consultoria online? Aí eu disse, que porra é isso? Não sei o que é. Se eu dissesse que não, eu perdi a oportunidade. Se eu perguntasse o que era perder credibilidade, eu respondia assim, me mande por e-mail exatamente o que você precisa. Aí ele mandou. Ele queria um treino. Era um paulista que morava em Londres. Sim. Aí eu peguei uma avaliação física da academia, copiei as perguntas, mandei pra ele, ele respondeu, montei um treino, mandei, ele fez um TED. Não tinha Pix na época. Eu disse, opa. Eu já era um cara que estava lotado de aluno. Que cobrava R$1.000 por mês. Naquela época, tem personal que não cobra isso hoje. Sim. Eu ganhava R$14.000. Só que aquilo... Em 2013 era bastante grana. Pô, só que bastante grana... Eu ainda tinha a dor que todo autônomo tem, que é a imprevisibilidade de renda. Hoje eu sei quanto vai entrar em março. Porra, dá uma paz isso. Fora do normal. Eu vim começar a entender isso de uns anos pra cá, quando eu fiz sociedade com os meninos. Enfim, fiz a venda, até que chegou no ponto que a consultoria online se igualou ao meu custo fixo. Mas se igualou no seguinte nível. Se o restaurante self-service que eu almoçava aumentasse de preço, eu tinha que comer menos. E aí eu lembro que eu vi um Shark Tank, na época que o saudoso Shiba participava ainda. E aí ele foi ser sócio de um negócio, ele fez, mas você tá 100% imerso no negócio, cara, não, eu tenho outro emprego ainda. Fez, então eu tô fora. Se você não tá acreditando 100%, eu não vou entrar. Aí eu disse, eu tenho que tomar uma decisão agora. Dezembro de 2014, eu devolvi o dinheiro de todos os alunos de personal trainer, dizendo que eu tinha um puta negócio na internet e que era o meu futuro. E que, inclusive, quem quisesse comprar, podia comprar ali naquela hora. Uns ficaram putos, outros compraram. Janeiro, vendeu nada mais. Março, nada mais. Fevereiro, nada. E foi indo. Quando chegou em maio, eu disse, meu irmão, vou voltar e vou dar personal. Mas, tipo, muito tranquilo. Tentei. Não deu bom. Beleza. Aí veio uma vozinha. Só até teu aniversário, que é 14 de junho. Disse, tá bom, vai. Aí eu fiz uma ação. Não sei, não me pergunte, eu nem sabia o que era CTA, COP, nada. E no mês de junho eu vendi 300 mil. No mês de junho de 2014, eu vendi 300 mil reais. Era muito dinheiro foi um na lançamento época. animal, viu, pra essa época. Era. Não, mas não era lançamento. É todo dia vendendo. Todo dia eu tô vendendo, consultoria online. Ah, foi ao longo do mês. Ao longo do mês, é o mês todo. Não foi um dia, não. E aí vendi 300 mil. Aí eu disse, véi, primeira coisa que eu fiz, comprei o carro, né? Óbvio. Óbvio, carro importado, lógico. Além de carro importado, eu fiz o quê? Contratei um personal pra me dar hora na hora que eu dava personal na academia que eu trabalhava. A galera chegava, Guto, me ajuda que eu sou aluno agora. Ego inflado, queria que todo mundo me visse diferente. E fui indo. Comecei a dar palestra. E aí surgiu a oportunidade de morar em Floripa nessa questão. Tá muito confortável aqui em Recife. Né? E querendo ou não, onde você nasce, onde você fica por muito tempo, se não for um ambiente de pessoas que querem prosperidade, é tipo corda de caranguejo, vai te puxar pra baixo. Vai te segurar, né? Isso não vai dar certo, isso tá errado, tu é doido, isso aí nem funciona. É sempre assim, sabe? E às vezes não vem nem de um inimigo, vem da tua mãe, do teu pai. Sim. Esse negócio de internet, não é melhor pagar o INSS, não. Sempre ouvi isso, concurso público, meu filho. Vai dar aula em faculdade, você é tão bom nisso. É igual a mãe do Bruno, quando o Bruno saiu do exército. E você vai fazer o quê? Foi muito engraçado. Foi assim mesmo. E aí, vai ganhar dinheiro como? E aí eu fui morar em Florianópolis. Como? Aluguei uma mansão. E gigante, e farra, e mansão. E o dinheiro entrando, e vai. 2020, veio a pandemia. Ninguém vendia o que eu vendia. Todo mundo começou a vender o que eu vendia. Mas assim, pela metade. E aí eu fiz o quê? Comecei a gastar o dobro. E você foi juntando dinheiro nessa época ou não? Que juntando dinheiro, Bruno? Zero. Zero? Mas zero. Caramba. Zero. Eu não consigo entender as pessoas fazerem isso. Né? Mas eu conheço muita gente que faz isso. Pra mas gente eu não consigo é entender. muito Eu falo, cara, como assim bizarro. você não pensa na manhã? Hoje eu tô viciado em olhar pra conta do BTG e botar mais dinheiro. E tem mais, ó. Rendeu tanto. Tô viciado nisso hoje, de uns anos pra cá. Mas enfim, fui pra Floripa. A pandemia ferrou tudo. E pra piorar, no auge da pandemia, eu morava numa casa na frente do mar. Bateu um ciclone, ela chama Ciclone Bomba. Que levou minha casa no chão. Sério mesmo? Do chão, assim, levou tudo. Caramba. Sorte que eu tava fora de casa e só meus 2 cachorros estavam em casa. Cuscuz e glúten. Porque cuscuz não tem glúten, sacou? E eles estavam em casa e eu fiz um vídeo desesperado pra chegar em casa e ver os cachorros. Quando eu cheguei que eles estavam bem, eu postei o vídeo. Meu telhado agora eu tenho essa decoração, eu tenho uma piscina na sala de casa. Acho que foi mais ou menos aí que eu conheci você. Pronto. E esse vídeo viralizou
Porque alguém que fez ele viralizar viu com olhos positivos. Que ele escreveu, tem um cara positivo, um muito positivo e esse cara de Floripa. Se ele tivesse escrito, eu tenho um babaca, um muito babaca e esse cara de Floripa, eu tava ferrado. E foi aí que outras pessoas que hoje são grandes amigas, tipo Janguier, sou obstinado, gostei da sua positividade, vamos fazer uma live? Eu disse, vamos. Aí Kepler também, aí o Wendel também. Comecei a ficar amigo dessa galera e a viver o mundo que eles vivem. E, véi, síndrome do cachorro vira-lata nível hard, síndrome do imposto, coisa. Por que ele tá mandando WhatsApp pra mim? Obstinado, veio pro meu aniversário e dizia, por quê? Aí eu comecei a me questionar, o que é que eles estão vendo em mim que eu não tô vendo? O que é que tá acontecendo aqui? E eu comecei a entender de um tempo pra cá que era a minha personalidade. Quando alguém vem falar comigo, pô, bilionário, dono de não sei quantas universidades, meu aniversário tal dia, você vem, eu disse, é mais fácil tu não ir. Eu respondo como amigo. Eu não quero mostrar mais pros outros algo que eu não sou. Isso me deu uma credibilidade fora do normal. Então hoje eu convivo com essa galera, não é pelo CNPJ, é pelo CPF. E eu acho que isso é muito óbvio de dizer que não é o CNPJ que dá dinheiro, é o CPF. Não tem pra onde correr. Se você chega pra mim hoje, Guto, quero te apresentar um cara, velho, milionário. Primeira pergunta que eu vou fazer é como é ele com a mulher? Ele dorme bem? Ele consegue ver o futebol do filho? Ele tá gordo, careca, acabado? Tá como? Porque se esse cara tiver na merda, não tá dando ROI esse dinheiro, velho. Então todos os meus comportamentos hoje, do que eu vou comer, aonde eu vou ser entrevistado ou qualquer coisa, eu pergunto, tá dando ROI? Isso vai dar ROI? Vai, então eu vou. Porque se não der ROI, eu não faço. Então fica muito fácil tomar decisões quando você pensa no que você tá fazendo. As pessoas estão muito impulsivas porque não tem senso de responsabilidade hoje. E aí, quando que você mudou a cabeça pra começar a virar realmente um investidor, digamos assim? Porque hoje você falou, cara, eu tô olhando lá minha conta no BTG, está subindo. Isso. Mas antes não era assim. Foi Zero. na pandemia? Não. A gente tá em 2025? 2023. 23. Foi Nossa, foi esses dias. Você continuou ganhando dinheiro e gastando tudo. 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 E variável, né, cara? Então, tipo, ganhou, sei lá, 100 mil, gasta 100 mil. Ganhou 300, gasta 300? Inacreditável, né, Valdir? Pra mim é. Mas eu sei que as pessoas fazem isso. Mas Eu pra tava mim falando, também cara, é. Eu tava falando. Quem tá se identificando aí, vai escrevendo aí. Gente, eu acho absurdo também. Mas, ô Guto, isso eu tô assim falando, cara, como é que funciona? Mas eu sei que é o normal, porque, infelizmente, cara, a gente vai ver muitos casos de pessoas que fizeram milhões na internet e que gastaram tudo. E eu digo isso porque eu já tô vendo alguns já. Gente que me procura assim e fala, cara, Bruno, preciso falar com você, quero começar a investir porque eu tenho tal custo de vida, eu preciso ter uma renda passiva. Aí quando você vê o custo de vida do cara, é tipo 100 mil por mês. Tem quanto pra investir? Ah, eu tenho 20. Eu falei, caralho, mas você quer que eu faça o quê, cara? Não tem mágica. Não dá pra comprar Bitcoin? Eu falei, não vai resolver a questão. Você quer que o Bitcoin saia de, sei lá, 100 mil para 1 milhão de dólares, aí você vai conseguir? Não vai dar, não fecha a conta. E a pessoa, ela estava ancorada num faturamento que ela fez na pandemia, onde muita gente faturou mais, até a polícia faturou menos, porque chegou uma concorrência nova. Todo mundo foi para online. Exatamente. E aí, depois da pandemia, muita gente que faturou pra caramba, eu vi várias empresas fazendo isso. O cara duplicou o faturamento, ele fala, puta, eu vou precisar de mais time. Aí contratou muito mais gente, aí depois da pandemia, o pessoal voltou a viajar pra França, voltou a gastar com turismo, gastar com outras coisas, o faturamento do cara caiu e a equipe tava lá e o resultado da empresa começou a degringolar, pô. Então isso tá acontecendo pra caramba, cara. Mas eu queria saber, quando é que você mudou de cabeça, então? Quando eu comecei a andar com eles. Quando a Up3 abriu. Quando a Up3 abriu, eu comecei a entender por que de fato o rico tava rico. Não é porque trabalhava pra caralho. Não é porque era dono de não sei o quê, porque nasceu na família. Não era, irmão. É porque o cara sabe quantas cervejas tem na geladeira dele. Se você for na geladeira, eu tenho 6 cervejas, viu? Minha dose de Macallan, faltam 2 dedos pra acabar. Ele sabe tudo que ele tem. Ele sabe tudo que ele gasta. Eu não fazia uma conta. E além de não fazer a conta, eu não olhava para não saber. Eu ia dizer que o Bruno não sabia de nada disso, mas a gente faz bastante conta, só... Cerveja eu não sei porque eu não bebo, né? É. Mas, por exemplo, eu anoto todos os gastos e aí no final de cada ano eu somo tudo e vejo qual o percentual do patrimônio que a gente gastou. Eu apresento pra ela e falo, olha, foi tanto. Para você perceber como a ausência de autorresponsabilidade é forte nas pessoas hoje, a gente começou esse movimento anti-obesity e eu escolho uma seguidora a cada 3 meses para fazer todo o protocolo S3X, que a gente chama, né? Que é o Seca 3 vezes mais. E a gente entra com 5 pilares para o emagrecimento definitivo, 14 dias na raça, hidratação calculada, treino diário, alimentação planejada, sono regulado e dopamina ajustada. Entro com os 5 pilares na raça. Bateu a meta, hoje a gente consegue entrar com comportamento e medicamento. Então a gente se associou ao Stanley, mora aqui em Floripa também,
Já deve ter visto, né? O Stanley que era É o do transplante cabelo, né? capilar, exato. Só que o Stanley sempre foi de estética. Ele foi muito pro cabelo, mas ele é de estética, emagrecimento e tudo mais. Então hoje a gente consegue atender no Brasil inteiro pessoas, passa por consulta médica, obviamente, né? Para que façam esse protocolo. Quando a gente começou a fazer com essa menina, na primeira reunião com ela, fiz, pô, tu gastava quanto mais ou menos por mês? Mais ou menos, uma média assim. Ela parou para pensar e começou a calcular. Ela gastava R$1.000 por mês de iFood. Quando a gente disse que foi 12 mil no ano, caiu uma ficha. Dava pra eu ter trocado meu carro. Ela entrou em pânico. Ela não fazia ideia disso. Por quê? Se eu paro pra olhar o problema, vai vir uma dor e eu vou ter que resolver. Então eu prefiro fingir que a cartinha de Serasa não chegou. Mas a dívida tá lá, pô. Eu era um cara que eu não pegava as rédeas da situação na minha mão. Infantil demais. Mais de 30, infantil. Eu não queria assumir a responsabilidade de tomar decisões pela empresa, porque se desse errado a culpa era minha. Então eu dizia, não, o copy não entregou a cópia, que droga. Mas o faturamento é meu, irmão. Eu era nesse nível. Então esse senso de autorresponsabilidade foi o que virou a chave. Eu acho que depois que conheci Rebeca também faz 3 anos e casei, e pô, JB vindo agora, meu irmão, é impossível não ter segurança. Não, sim. Com Sabe? filhos, com certeza. Virou uma a cabeça chave tem que na minha mudar. cabeça. Eu tô mais perto de Deus. Eu tô trabalhando mais, estudando mais. Eu tô no melhor shape da minha vida por eles dois. Por ela. E ele veio de consequência. Eu amo mais você, meu amor. JB, segundo plano. O melhor Trintou que você verá neste ano não é do Real, não é do filme De Repente 30, não é de um amigo seu. O melhor Trintou desse ano será do Viver de Renda. O treinamento de educação financeira mais completo está chegando à sua 30ª edição. Já existe há 8 anos e já ajudou mais de 45 mil famílias. Em comemoração a essa marca tão especial, quero fazer algo inédito para os primeiros alunos dessa turma. Os 300 primeiros alunos que fizerem sua matrícula vão ganhar um ingresso a participar de uma gravação exclusiva do podcast Os Sócios e ainda receberão uma edição especial em capa dura do meu livro Em Nome do Povo. Se você quer aprender a investir em diferentes ativos, moedas e países na 30ª turma e ainda ter a chance de ganhar um desses bônus, toque em Saiba Mais e faça a sua matrícula. Mas esse negócio da gravidez é realmente muito doido, né, cara? Porque, por exemplo, a Malu tá chegando... Acabou de passar por aquelas semanas onde o bebê tem que virar, né? Porque se não virar, aí vai ser mais difícil o parto normal. E aí, do nada, o bebê vira, cara. Fala, meu Deus, o que vira, né? Talvez esteja desconfortável, não sei o quê. Mas é um negócio assim, você vê as pecinhas se encaixando. Olha, essa parte aqui do coração tem que estar aberta até tal semana, depois fecha, não sei o quê. Vocês fizeram aquela 4D já? Já, a gente sempre faz, na verdade. Nossa, é bizarro, muito massa. cara. No nosso, ele tava assim, ó. Eu disse, porra, velho. Não, a Maria fuleiragem. Tereza, ela abre o olho. Vou mostrar pra só. você a foto. Tem. Abre o olho, ela bota a mão na cara, ela faz e Cara, acontece. tem É dia a que a barriga de cara do Rebeca Bruno. tá aqui assim, ó. Não, mas Só pra um lado. É assim mesmo. Ela tá aqui batendo em mim. Aí eu chego na barriga e faço, acorda, JB! Dou uma balançada na barriga e ele começa a se chutar todinho. É muito massa. Mas é muito bacana mesmo Muito essa legal, parte. é verdade. E acho que também, realmente, é muito difícil depois você vai ter filho não pensar no futuro, cara. Esse é um ponto de virada. Porque aí você vê que não é só mais você. Porque, por exemplo, enquanto você não poupava dinheiro, você também tinha uma segurança que você confiava muito em mostrando si a mesmo, né, criança. cara? Meu Deus do céu, tá de bocona aberta, velho. E o olho aberto também. Mano. Ela é loucona. Vida louca vai ser, viu? É, e bochechuda pra caramba, né? Não, é a cara do Bruno. Mas, por exemplo, você não poupava, mas, cara, você se virava, você tava faturando E era só bem, você eu. tinha confiança, e era só você. Depois começa a ser mais gente. Você me fez né? uma pergunta boa e agora me trouxe essa clareza. Foi Rebeca. Não foi casamento no JB, não. Foi quando eu conheci ela que eu virei a chave. Porque nos primeiros momentos eu já sabia, eu vou casar, ferrou, é ela e vou casar. Tanto é que eu conheci ela em janeiro de 2023. Em junho eu pedi namoro, em dezembro eu pedi em casamento. Foi 24 rápido. foi. Aí casamos em outubro de 24. Em junho do ano passado ela já estava morando comigo. Casamos e assim, foi ela. Foi ela que me fez dizer, meu irmão, futuro. Porque eu vivia 100% no presente. Entrou, saiu, tá tudo bem, tá tudo certo. Quer morar na rua? Eu moro só eu sozinho mesmo. Tá de boa. Eu não ligava. Eu queria não ligar, na verdade. Porque ia exigir uma adulteza, digamos assim, de mim, que eu não queria dar. Sabe? Quando eu trouxe esse senso de responsabilidade, melhorou tudo. Foi exatamente isso. Obrigado por perguntar. Eu tô aqui tentando entender quando foi o momento onde eu tive essa percepção de que fazer dinheiro também era uma coisa muito importante pra mim. Porque hoje em dia eu acho importante que eu tenha essa... É um senso de responsabilidade também. E eu acho que foi quando eu contratei a primeira pessoa. Olha só. Acho que foi. Quando você eu tem que pagar contratei a alguém, né? primeira pessoa, eu falei, essa pessoa depende de mim.
Eu tenho que... Porque antes o Bruno trabalhava, então pra mim eu tinha já uma segurança financeira, né? As coisas estavam funcionando. Então pra mim o dinheiro especificamente não era tão importante. Mas aí quando alguém passou a depender do meu dinheiro... É diferente. Eu tinha que fazer o dinheiro. Hoje em dia eu tenho pessoas embaixo de mim, eu sempre falo pra minha sócia, eu sempre falo, não, e se eu não fizer dinheiro, se você não estiver fazendo dinheiro, significa que eu não tô fazendo dinheiro, significa que não tá bom. Exatamente isso. Né? Então eu tenho um senso de responsabilidade, acho que muito ligado a isso. Acho que foi quando eu contratei a primeira pessoa. Agora vê que louco. Imagina se as pessoas se fizessem essas perguntas. Sim. Tudo ia ficar mais fácil, irmão. As pessoas não conversam consigo mesmas. Sabe, elas só reclamam do que tá acontecendo, mas não para pra dizer, peraí, filho da puta, por que tu tá assim, velho? Porque as pessoas costumam dizer, né? O brasileiro ri da própria desgraça. Por isso continua desgraçado. Porque não leva a sério. Não é engraçado estar sem grana, não é engraçado estar gordo. E a gente começou a normalizar a doença, não só física, mas mental e emocional também. Fulano tá com depressão. Ninguém se espanta, pô. E aí, tá melhor? Você quer esse doce? Não, que eu sou diabético tipo 2. Tu construiu isso e tá de boa. Não, velho. Minha mulher quis sair pra comer sushi, eu tava sem grana. Bem, isso não pode ser normalizado. É errado normalizar isso. E a gente começou a viver uma era agora pra tentar normalizar isso, que é uma fase hedônica da vida. Eu posso ser o que eu quiser na hora que eu quiser. Não pode, meu amigo. Não é assim que funciona. É muito doido, né? Eu estava citando num podcast anterior uma frase do Naval Ravikant, que é um empreendedor de origem indiana, está nos Estados Unidos, e ele fala que se todo mundo está doente, então não é mais doença. Passa a ser normalidade, né? Exatamente. Esse é o ponto. A gente está normalizando um monte de coisa, porque de fato tá todo mundo mal. Antes de eu sair do exército, eu lembro que eu assisti uma palestra do pessoal da parte de educação física, que toma conta do treinamento dos militares, em que eles falavam que 50% do efetivo do exército, isso já faz, cara... 8 anos, então não sei como é que tá hoje. Mas naquela época, 50% estava com sobrepeso. Eu pensei, a gente faz educação física todo dia. Se 50% aqui estão com sobrepeso, imagina o Brasil como é que tá. Então, se é mais de 50%, numa democracia, vamos falar, cara, então quem tá com sobrepeso é quem decide. Hoje são 56%. Pois é. Com sobrepeso e 28% obeso. É muita coisa, E a tendência é aumentar. É muita coisa. E nos Estados Unidos é 70 e poucos, né? Primeiro ano em 20 anos que estagnou foi agora. Por causa do Ozempic. Por causa de canetas. E outras drogas, né? Cara, é a evolução da medicina. Aí eu fico puto quando alguém chega, emagreceu, mas tomou um negocinho. Melhor do que não irmão. tomar. É a mesma coisa de tu tirar onda comigo, porque eu vim de carro pra cá. Por que tu não vai correndo? Eu vou usar a tecnologia em meu favor, irmão. Qual o problema disso? Qual o demérito nisso? Cara. Sim. Pô, ganhei dinheiro pra poder usar uma coisa que me facilita a vida. Eu sou incrível. Minha visão é essa, entende? Não concordo com você, pra caramba. Claro, velho. A gente fez um episódio aqui específico de Ozempic, porque, na minha opinião, é uma revolução mesmo. Você vai poder ver um monte de gente que tentou várias formas de emagrecer. E não conseguiu. Às vezes o cara fez bariátrica e voltou a engordar. Aham. E talvez com o Ozempic ele consiga, de fato, chegar no objetivo, né? E ele quer fazer isso porque ele sabe que tá acima do peso é ruim pra saúde dele. Exato. Ele quer diminuir. E outro ponto, a velocidade para pessoas que estão com sobrepeso há muito É tempo muito é importante. A porque literatura é mostra que ele precisa de resultados rápidos para motivar ele. Porque as pessoas hoje são muito viciadas em vitória, né? E elas não analisam os resultados. Então, o resultado é, dormiu melhor? Melhorou. Tá menos irritado? Resultado. Mas isso não é importante pra ela. Não é, por O quê? importante é entrar na calça jeans. Sabe por quê? Essa é a vitória. É a dor que mais dói, porque é a dor que os outros veem. Tu não se importaria, as pessoas não se importam tanto em estar depressiva do que estar obesa. Tá com gorda. Porque ninguém tá vendo que eu tô depressivo, tá dentro da minha cabeça. Mas a obesidade, ai meu Deus, estou com vergonha, não vou colocar isso daqui. Essa cliente nossa, ela deixou de viajar pra praia com o filho, não por questão estética, mas ela disse, se meu filho correr na praia, eu não consigo alcançar ele. 26 anos, pô. Uma questão funcional. 26 anos. E mesmo sabendo e vivendo isso, todos os dias na faculdade ela comia uma coisa que ela chamava de pote da felicidade. O nome é esse. Pote da felicidade. Coxinha, salgado, doce de leite e morango misturado. Misturado? Misturado. Caramba. E ela conta isso rindo. E diz, mas morango tem baixa caloria, né? E aí eu digo que isso é uma problemática, porque a manutenção do problema passa por 3 fases. É que nem criança, pô. Primeiro eu dou risada, eu bobifico. Imagina ela, como é Maria Tereza, né? Maria Tereza. Quando ela tiver com uns 3, 4 anos, vai botar o dedo na tua Maria Tereza, a primeira coisa que ela vai fazer é dar uma risada. Porque se você brigou e eu tornei engraçado, não dói tanto. Se você forçar, ela vitimiza. Na terceira, a romantização vai vir, não dela, mas de alguém. Bruno, não fala assim com a menina.
Então as pessoas vivem isso hoje. A criança interior toma conta. Primeiro eu torno engraçado. Essa barriga aqui é de chope. É muito investimento aqui. Depois eu vitimizo. Você não sabe como é minha vida. É muito difícil pra mim. E depois eu romantizo. Eu abro mão do meu bem-estar pra cuidar dos outros. Isso é burrice, pô. Chegou num ponto, eu tava fazendo um voo, e eu gosto de sentar nas primeiras cadeiras, da 3 pra frente. E tinha uma senhora do meu lado. Quando ela pegou a mala, eu tirei pra ela, e eu percebi que não tinha rodinha, mas ela tava carregando aqui assim. Você quer que eu leve pra você até onde você vai? Ela virou pra mim, deu um sorriso e disse: sou professora de colégio público, meu filho. Estou acostumada com a vida sobrecarregada. E saiu andando. Disse, que merda! Tá acostumada a se ferrar e não aceita uma ajuda. Mas é bonito eu sofrer. Não é, velho. Não é porque Jesus sofreu na cruz, você tem que sofrer tudo aquilo que ele sofreu, não. Dá pra ser mais fácil. Dá pra ser melhor. Só que a gente se boicota muito porque existem 3 crenças que impedem a gente de viver a vida de uma forma diferente. Seja de identidade, de capacidade ou de merecimento. Esses dias aconteceu um negócio muito louco. Eu mudei pra cá e eu tava com um carro emprestado de um amigo. Uma Porsche, que era da ex-esposa dele e tal, enfim. Blindada pra eu poder fazer o rolê com o Rebeca. Você vê que os amigos dele, né? É outro nível mesmo. Ele me emprestou a Porsche e comprou uma Urus e no braço tinha 2 Urus. Eram os meus amigos. Mas que bom, hoje em dia eu ficava intimidado. Hoje em dia, como é que faz? Como é que eu chego aí? Eu já tô empolgado. Sim. Pô, eu sou muito amigo de Clemilda Tomé, que foi fundadora da Anel Dente, né? De produtos que é amiga da Aline. Cara, essa mulher é um fenômeno, irmão. Trazer ela aqui um dia, meu Deus, é uma aula de empreendedorismo. Bizarro. Enfim, e aí eu precisava de trocar o carro. Meu Jeep é um Jeep Wrangler, aquele que desmonta todo, só que não é blindado. E pra que eu preciso de um carro blindado? São Paulo é bom, cara. Então, me falaram isso. E aí, tudo bem. Quando o Jeep chegou, eu devolvi a Porsche e fui fazer a barba. Tipo, nada a ver. Meu horário era 9 da manhã. Aconteceu um imprevisto, marquei para as 11. Outro imprevisto, fui de meio-dia fazer a barba. Quando eu cheguei, o barbeiro começou a fazer a barba e fez trocasse de carro, foi. Do nada. Eu disse, não, por quê? Tu não tava com a Porsche? Como ele viu o Jeep, eu não sei, acho que eu fiz um story. Eu disse, não, aquele é do amigo. E eu devolvi o carro a ele porque meu carro chegou. Inclusive, tô vendendo que eu quero comprar um blindado. Quer comprar? Brinquei. Ele fez, eu não, mas aquele cara ali quer. E aí tinha um cara cheio de bob no cabelo, fazendo o cabelo, fez, manda as fotos. Isso, meio-dia de uma terça. Mandei as fotos pro cara. São Paulo é isso. Pra quem não conhece São Paulo, é assim. Meu irmão, e aí começou, pá. Antes de eu sair do salão, ele fez, consegui vender teu carro. Vou te mandar as opções de SUVs blindadas pra tu comprar. Queria uma SUV por causa de JB, né? Maior. Aí ele mandou um, mandou outro. Aí eu disse, cara, mas eu não quero botar todo o dinheiro do Wrangler que eu quero investir, que agora eu tô assim. Quero investir uma parte e a resto a gente faz. Como é que a gente faz? Falei, não, pô, eu divido em 10 pra tu aqui, sem juros. Fio do bigode no Pix. Eu fiz essa cara. Aí eu comecei, de que horas vai começar a dar errado? E aí eu comecei a dizer, cara, não. Aí eu disse, vou comprar um carro mais barato. Porque não tem necessidade. Vou comprar um Jeep Compass blindadinho. Tá de boa. Mas ao mesmo tempo, cadê meu princípio e valor da ousadia? O Jeep Compass é muito confortável pra mim hoje. Eu tenho que ser ousado, velho. E tá de boa ser ousado agora. Eu não vou ferir segurança da minha família com isso. Eu tenho que honrar meus princípios. Eu disse, vou comprar esse. Eu comprei uma AMG. Uma GLC. Que, pô, altos carro, lindo carro, maravilhoso. E eu dirigindo o carro e pensando, meu irmão, esse cara vai me foder alguma hora. E aí eu voltei atrás e disse, por que não pode ser bom? Por que tem que ter uma coisa ruim? Crença de merecimento. Não, velho, é bom, eu mereço, eu fiz por onde. Tá tudo certo. E tá tudo certo, velho. Então essa crença de merecimento, essa crença de capacidade de identidade é o que trava as pessoas. Tanto trava impedindo um crescimento mais acelerado, como estagnando. E quem está estagnado tá evoluindo, tá regredindo. A gente não controla tudo o que acontece na vida. Daqui a pouco via outra pandemia, e aí, velho? Se acontece alguma coisa, e aí? Então tem que ter essa antecipação de crises. E aí eu digo, né, que a tríade empresarial são 3. Cultura, velocidade e força. Cultura, raízes. Não o que te mantém, mas o que te nutre. Quais são os princípios e valores que nutrem você? Não só o CPF, mas o CNPJ. O que nutre de verdade? Aonde é que a gente pega energia para tomar decisões? Depois, velocidade, capacidade de analisar e antecipar crises, velho. O que pode acontecer caso isso aqui dê errado? Eu tenho que viver no futuro nessa forma de pensar. Não sou sempre vivendo no presente, eu não controlo tudo. E o terceiro que é força. Força é caixa. Para quê? Para conseguir apostar em coisas novas. Para conseguir fazer um negócio diferente. Mas se eu só tenho 2, falta alguma coisa. Então eu não consigo girar tudo ao mesmo tempo. Como é que eu faço para girar tudo ao mesmo tempo? Alta performance. Se a tua casa não tá girando direito, irmão, nada vai girar direito. Vai passar 24 horas no trabalho fugindo da esposa em casa e não vai dar certo, porque não dá ROI. Teu objetivo é estar bem em casa
Entende? Então as pessoas tentam dissociar CNPJ de CPF e não tem como. O que dá dinheiro é CPF, irmão, não é CNPJ. Enquanto as pessoas não entenderem isso, não vão potencializar tanto quanto poderiam. Minha visão é essa. E até pegando esse ponto, Guto, porque, por exemplo, você começou a ganhar dinheiro na internet, era só você. Só. Depois uma equipe que naturalmente deveria ser uma equipe pequena. E aí hoje, pô, você é sócio de diversos negócios, tem negócios já grandes, equipes maiores, porque o negócio ficou mais robusto, uma esteira de produtos. Como é que foi essa transição de... Você era um CPF que abriu um CNPJ, porque, cara, uma empresa no Simples paga menos imposto, mas depois realmente virar um empresário. Porque pra ganhar dinheiro, pô, nada transforma a vida tão rápido quanto abrir um negócio e ele ser bem sucedido. Sim. Esse é o ponto. Aí chegamos na hora onde, olha, ganhar é um nível de habilidade, para manter e proteger isso, aí tem que investir e fazer a trajetória que você tá fazendo agora. Mas como é que foi a transição para empresário? Muito louco isso. Por quê? Primeiro ponto, para abrir o primeiro CNPJ só por isso. Para pagar menos imposto. Só por isso. Só que quando eu comecei a ganhar dinheiro com consultoria, antigamente era personal, né? Toma aqui o dinheiro, fazia um depósito, não declarava imposto. Porque era pouco ali, sabe? Todo mundo faz. Lá veio o Leão atrás de mim, porque eu disse isso, corta o pacto. E aí não pagava imposto. Até que abriu o CNPJ. E continuei sem pagar imposto. E continuei sem declarar porra nenhuma. Só que era tudo no cartão de crédito, irmão. E eu não tinha a noção de que eu tinha que pagar imposto. Eu não tinha noção. Eu realmente não entendia nada disso. Recebo uma ligação da minha contadora na época. É que quem não é empresário não tem noção. Zero! Mesmo. Não sabe. Eu não foi maldade minha, eu não sabia. Quando eu cheguei no escritório dela, ela disse, olha, espero que... Aí ela falou um palavrão enorme. Foi meu primeiro bom dia com ela. Eu nunca tinha visto ela na vida. Espero que você tenha um enorme. Porque o que vai entrar, né? Porque não. Foi isso que ela disse pra mim. Eu disse, divide. Foi a primeira coisa que eu divide. Minha reação foi essa. Eu vim encolhendo. Divide. E ela, ó, preciso do teu dado pra pegar um cartão digital pra ter acesso a isso aqui, não sei o quê. Demorou uma semana. Irmão, eu não passava nada no cartão. Eu disse, se eu passar aqui no cartão e a polícia chegar perto de mim, eu tô fudido, velho. Minha cabeça tava assim, louco, perturbado. Guto, vamos sair pra tal coisa. Não vou. Não vou porque eu não posso, tô dieta. Mentira. Até que chegou no ponto que ela fez, ó, resolvi. Eu disse, o que foi? Ela fez, tem que vir aqui. Eu disse, me ferrei muito. Aí ela era ruim também, né? A minha alerta, medo. Uhum. Bom isso. Quando eu cheguei, ela fez, tu é muito sortudo. Só estão pedindo a declaração que tu não enviou do ano passado. Então vamos pagar aqui, que era tipo 50, 100 reais na época, eu não lembro. E tá tudo certo. Se paga isso agora, pelo amor de Deus. E como é que eu faço pra pagar as coisas certas? Porque eu não quero passar por esse drama de novo, não. Então eu acho que é muito importante todo mundo passar por um perrengue desse pra nunca sonegar imposto, velho. Porque é um medo desesperador. Você deu muita sorte. Muita sorte. Eles podem pegar os 5 anos anteriores, exato, e aí tem multa, juros, mas é 15 já pesada, tá, viu? Prescreveu. E aí depois disso, né, eu não tinha equipe, era eu equipe, então eu gravava, eu não tinha nem spotlight, velho. Eu gravava com um pôr do sol bom pra dar uma luz boa, era nesse nível. Eu gravava com o celular, aí eu editava, eu fazia os lançamentos da minha cabeça, só que nessa época começou a ficar com a cara mais empresário, o Guto é foda, não sei o quê. E eu não tinha grana, porque eu gastava tudo, pra contratar ninguém. Até que uma pessoa resolveu trabalhar comigo. Por quê, velho? Minha cabeça tava surtando. Eu atendia o cliente, via o pagamento, atendia o pós-venda. Era louco, e tinha hora que eu explodia. Aí você quer, toma o dinheiro de volta, dane-se, foda-se. Eu tava nesse nível, puto. E aí Juliana trabalhou comigo por 2 anos. Incrível ela. E era a pessoa mais elogiada da empresa. Quando eu explodia com alguém, mandava um e-mail. Ó, o Guto tá num dia ruim e tal, tudo. Só que era eu. Eu assumi o arquétipo de Juliana pra responder as coisas, pô. Porque era eu. Eu fui Juliana por 2 anos. Você só criou outra personalidade. Só outra personalidade. Quando eu ia responder, eu... agora é Juliana. Que saudável pra cabeça aí, mano. Eu tava ficando, sabe? Tipo, fragmentado, tá ligado? Tipo, agora é Juliana. Ainda bem que eu parei por aí. Hoje em dia, nossa inteligência artificial é Juliana. Em homenagem a Juliana. Então, e a galera que é das antigas pergunta, é Juliana mesmo? Eu digo, não, agora é Juliana de verdade. Existe a Juliana. É um nome bom pra IA, Juliana, porque aqui na empresa a gente tá criando projetos com IA também. E aí a IA que atende o pessoal da minha unidade de negócios é a Diana. E eu escolhi esse nome Diana porque eu falei, cara, eu quero um nome que tem IA no meio, né? Então, Diana. E além disso, a Diana também faz vendas. A gente fez 4 vendas com IA. Tá bem no começo do projeto, né? E aí, Diana era uma deusa romana da caça. Depois eu falei, pô, esse nome é perfeito. Mas Juliana é um nome bom pra IA. Por que eles não quiseram? Quem é Diana? Eu sou... Tipo, 2 horas de conversa, quem é Diana? Eu sou zero essa pessoa. Não, mas ela é muito tranquila nisso. Mas
Eu tava citando esse ponto da Diana, porque, cara, inteligência artificial é um negócio que pode mudar realmente a maneira como uma empresa funciona, Você não tá entendendo o que a gente tá botando dentro do Suporte, P4, vendas. não. A gente tá com multi-agentes agora, fora do normal. A gente teve um problema, né, Edu, com a IA generativa. 50 horas de vídeo do Guto, 10 mil horas de áudio, tal. Meu irmão, o lip sync perfeito, incrível. Ela aprendeu muito quem eu era. Subimos uma copy. Ela meteu 2 palavrões no meio da copy. Então, tem esse problema. Me ferrei! Eu disse, véi, não é pra aprender tanto assim. Aí a gente inverteu agora e botou como é o nome da outra? Porque são múltiplos processos, né? Botou essa outra que não aprende tanto, que eu balizo ela. Só que a Tá gente tipo aí a do Ladeirinha, que ele veio aqui, retrucando ele. Eu falei, é porque você é muito ousado com a mulher. Aí você... A culpa é sua, né, dela a não. culpa Ela tá é dele. aprendendo como é que conversa com você. Não, do Ladeira, cara. Eu não sei se ele falou isso no podcast ou ele falou antes, né? Ele disse que ela fez a venda e aí o cliente falou, cara... É você agora me fala, ou você é uma IA inteligência? ou você é uma pessoa? E a IA respondeu assim, você nunca vai saber se eu sou uma pessoa tão mecânica a ponto de parecer uma IA ou uma IA tão boa a ponto de parecer uma pessoa. Nossa. Eu falei, cara, se a IA respondisse, eu sei que é uma IA porque o meu vendedor não consegue responder isso. Muito boa. Assim, rápido, muito nessa boa cara, isso. atendendo 10 clientes ao mesmo tempo, o cara vai, responder um negócio muito mais curtinho, né? Exatamente. Já vendeu, pô. Foi. E ele ia pra outro. Mas, cara, tá bizarro. Aí a gente tá colocando uma de multi-agentes agora, principalmente pra recuperação de carrinho, né? Então o cara foi, fez a venda, não sei o quê, entrou no ar, não comprou. Aí a Juliana vai lá. Quando ela recebe a primeira resposta, a gente tem uns 5 multi-agentes assim. Tem um nutricionista, tem um personal, tem o crítico, tem o psicólogo. Ó, a Juliana tá propensa a comprar. Eles discutem entre eles pra ver qual é a melhor resposta e envia de volta. Eu te mostro o vídeo depois. Cara, é bizarro. Surreal. É assim, é absurdo. É assim, segundos. E manda de volta, tá ligado? É maravilhoso. Aí, voltando onde tava. Fui, fiz isso. Juliana veio. E aí, quando veio... quando veio depois... Qual era a pergunta mesmo? Eu tenho TDAH, porra. Aí se a gente fugir assim... Não, transição pra empresário. Transição para empresário. Isso. E aí, fomos pro lado empresarial de realmente, pô, ter empresa. E aí, teve outra grande decisão a ser tomada. Lembra que a Up3 começou como lançador de expert? Sim. Foi a primeira vez que eu fui meu dono. Porque sempre eram parcerias com outras pessoas, né? E eu lembro um detalhe importante sobre princípios e valores que faz contextualização. Quando eu acertei um contrato com uma empresa de boca, que eles iam ficar com 50% do que eu faturasse, e foi na época que eu tava quebrado. Então foi uma empresa, Ian, beijo, muito importante para me fazer tracionar negócios. Né? Foi antes da Up3. E ficamos 1 ano juntos. Só que nos primeiros meses, que não tava bom, óbvio, porque tracionamento demora, e na minha cabeça eu queria dinheiro logo, eu tava fudido. E o Ian, calma, irmão, tem que tracionar e não sei o que, não sei o que lá. Eu fui para um evento em Recife, um evento de João de Janguier. E depois, na casa de praia dele, João fez, vamos ser sócio? Porra, velho. Que incrível. Só que vem aquilo, velho. Quando a oportunidade supera a lealdade, teu caráter tá em xeque, velho. E aí eu falei, João, eu acabei de acertar com os caras. Se daqui a um tempo eles não conseguirem acompanhar o meu ritmo, o meu tamanho, que é o que eu acredito que vai acontecer, a gente conversa. Porque não corre o recado que eu tô te dando. Se aparece um perinho e diz, vamos aqui, eu vou também, dane-se. Então, não vou. Eu acho que eu ser muito fiel a isso é o que me mantém onde eu tô. Voltando, abrimos Up3, 8 clientes. Nenhum performava tão bem quanto eu, era o maior volumoso ainda, e Aí veio uma coisa na minha cabeça, eu disse, velho, é mais fácil, isso numa reunião, a gente continuar com esses clientes para atingir o faturamento que a gente quer, para chegar onde a gente quer chegar, para cada sócio tirar o que quer tirar. Né? A gente tem esse objetivo. Antes de ter uma visão de futuro, de propósito. Não, isso aqui é cada um tirar 200 mil. Se cada um tirar 200 mil do lucro, tem que faturar quanto? Tem que ser mais fácil. A gente ter mais clientes, ou performar melhor esses, ou demitir os 8 e pegar o braço e jogar tudo para Guto. A gente demitiu os 8 clientes, jogou o braço todo para mim. Hoje somos 27 diretamente ligados a mim, tudo voltado para mim, e a gente performou muito melhor. Então, essas decisões vêm muito de decisões que são tomadas antes. Sim. Sabe? Quando a gente veio mudar para cá, vamos ficar no Itaim ou em Alphaville? No Itaim, que é irado, que é o centro financeiro. E não sei, mas, tipo, calma, irmão, tem teu tamanho para jogar o jogo? A gente não tá nesse tamanho de centro financeiro de chamar pessoas. Vamos para Alphaville. Fechou. Não existe mais possibilidade. Apareceu um prédio de graça, R$1 só no Itaim. A gente não vai, porque a gente decidiu que tá aqui. Então, tomou a decisão, segue a decisão. Logo depois, veio uma coisa na minha cabeça. Apesar da Up4 ser uma empresa de educação, que atua em várias frentes, a Health Academy é a que traz o maior volume de dinheiro hoje. Então, faz sentido ter uma academia dentro da sede. Para gerar volume de vídeos, de tudo, e trazer pessoas. Bruno, vamos dar um treino comigo, depois toma um banho, vamos gravar um podcast?
Faz sentido esse contexto pra gente. Então a gente precisa de um prédio, de um lugar que caiba uma academia. Tá decidido, tá decidido. Só que, mano, uma salinha aqui é um absurdo. E a gente procurando. Quando a decisão aparece e é tomada, 2 botes de chão. A gente pegou um prédio de 4 andares pelo preço de uma sala comercial de 800 metros quadrados. Pô. Lindo o prédio, incrível. Reforminha pequena a gente vai investir. Então, assim, as decisões vão vindo porque a gente tá com uma visão de futuro e balizado por princípios e valores que toma uma decisão muito fácil, pô. Aí apareceu uma youtuber agora. Eu quero que vocês me lancem. Eu disse, não, porque a gente não lança mais. Mas vai trazer dinheiro. Mas não. Senão a gente se perde, velho. E eu acho que é isso que falta nas pessoas. Abre mão do bom para que o excelente chegue. E isso, elas não abrem mão do bom porque elas não estão com essa visão do futuro, estão com visão de presente. Vai ser bom agora. Mas para o que tu quer. Isso com comida é a mesma coisa. Mas isso é muito bom, cara. Você saber realmente que nem todo dinheiro que tá na mesa é para você. E aqui no grupo... Lá no comecinho, quando eu virei sócio do Thiago, o plano era bem diferente do que a gente tem hoje. E quando a gente olha para trás, fala, cara, não tinha tanto sentido, porque a gente queria lançar várias plataformas de assuntos diferentes, porque a gente fala com uma audiência muito grande. Eu falou, cara, vai ter de finanças, vai ter uma de marketing, vai ter desenvolvimento pessoal, vai ter uma de programação. E aí, quando a gente foi olhar assim, é que dava realmente resultado, para surpresa de 0 pessoas, era de finanças, né? As outras todas davam resultado pequeno, algumas davam prejuízo, como era o caso da de programação. E era meio óbvio, porque de tempos em tempos no meu Instagram, a cada mais ou menos 6 meses, eu coloco uma caixa de pergunta para saber como é que as pessoas me enxergam. Eu falo assim, quais são as 3 palavras que vêm à cabeça de vocês quando vocês ouvem o nome Bruno Perini? Vou fazer isso E o que hoje. Aparece lá, cara? Finanças, investimento, Bitcoin, Malu, por exemplo, livros, né? Filosofia, Sêneca. Sabe o que nunca apareceu? Programação. Então por que tinha plataforma de programação, cara? A gente começou a se livrar de tudo isso e ficar só com finanças, o negócio prosperou muito mais. E aí, foi engraçado esse dia. Eu cheguei em casa uma vez, a Malu sempre pergunta como é que foi meu dia, a gente conversa. Eu falei, amor, hoje o dia foi ótimo. Porque lá sentou a diretoria do grupo, a gente começou a discutir um negócio, decidiu vender um monte de coisa que não tem sentido para ficar só com finanças, que o negócio aqui são finanças. Top. E aí todo mundo, né, na diretoria se abraçou, finanças, a gente chorando, né? E aí a Malu falou, nossa, né? Não, foi assim, a gente descobriu quem a gente é. É verdade. A gente é uma empresa de finanças e educação. A gente descobriu que a gente é. Aí a Malu falou, e o que vocês são? Eu falei, a empresa de finanças, a Malu. Igual ele falou, que óbvio. Era muito óbvio, cara. Era só ter me perguntado, Mas eu era sempre muito vi óbvio, isso. cara. A galera, por exemplo, a galera que quer ir pro digital hoje, vai lançar o primeiro produto. Isso é o maior erro deles. Eles querem sanar todas as dores de todos os clientes com tudo que eles sabem. No nosso caso, não era nem sanar as dores, cara, que a gente pensou. Como é que a gente faz pra ter valor de mercado, equity? Todo o dinheiro que tava na mesa, eles estavam querendo pegar. Que não dependam da gente, assim, que a gente possa ajudar, mas não depende da gente. Mas foi um caminho que, claramente, ele não foi um caminho bom. Quando a gente começou a olhar os números, né, margem da empresa caindo, a gente fitou pra um modelo onde a gente entende que agora, cara, a gente tem valor de mercado, né, mas dentro da área onde a gente consegue alavancar mais os negócios. Então, é o seu caso, pô. Se você é uma estrela no nicho de emagrecimento, cara, vai gastar tempo pra lançar um monte de outras pessoas pequenas que não vão dar o mesmo resultado? A gente mesmo também fez essa escolha no passado. Sim. A gente também lançava outras pessoas. Verdade. A gente chegou a ser E aí teve uma hora que a gente falou, cara, não faz sentido, vamos lançar só nós dois, porque a gente vai fazer muito mais dinheiro. Quando você vai lançar outro, e eu acho que vocês são parecidos comigo nisso, eu me cobro muito. E eu tinha o erro de cobrar os outros no ritmo que eu me cobro. Mano, dá problema. Não dá pra acompanhar a minha cabeça. Não dá pra acompanhar a minha cabeça. E eu tava botando pressão no meu sócio, que os caras estavam, meu Deus do céu. Eu dizia, não, calma, peraí, velho. Entrega teu melhor é esse? Beleza. Teu melhor é aquele? Beleza. Eu só quero saber se vocês estão entregando o melhor de vocês. Se esse é o teu melhor, pra mim tá ótimo. Eu dou o gás aqui. Eu tava fazendo até com a minha mulher isso. Porque eu vejo um potencial em Rebeca assim, eu digo, como é que você não tá fazendo isso? Só que ela não quer, velho. E aí eu vou forçar uma parada, tipo, tô pedindo uma coisa que ela não tem como me dar, sabe? As pessoas hoje querem resolver tudo. A gente tem uma regra de criação de produto. Todo produto deve curar uma dor e gerar outra. Ele tem que gerar uma nova dor. Um produto de finanças, para aprender como analisar bitcoins, por exemplo. Ele tem que gerar uma outra dor. Aonde comprar? Com quem comprar? Como confiar? Que métricas usar? Isso é um produto já. Então, todo produto no Up4 hoje, ele cura uma dor, mas ele cria outra. Isso me permite uma criação de produtos em um ecossistema muito grande, que o cara tá ali o tempo inteiro. Não porque eu quero manter ele o tempo inteiro, mas a gente tá numa velocidade de informacional tão alta hoje, que se eu entrego um produto que tem 50 horas, o cara não vai ver nem 20 minutos, pô.
Então, por estratégia comportamental, minhas aulas hoje não passam de 12 minutos. 4 minutos. Papapum, papapum, pá, é o próximo curso. Vai para lá de novo. E a gente foi começando a implementar outras ferramentas, não só para performar melhor e ganhar mais dinheiro, mas para diminuir custo. Tô viciado nisso. Então, nosso head de copy. Agora ele diminui custos, você viu, né? Nosso head de copy. Uma reunião com ele e tal. Aí eu soube, na reunião, por acaso, que ele tinha uma empresa de copy. Só que uma empresa de copy não performa tão bem, precisa de um emprego. Na hora, Edu, quanto a gente gasta de copy? Sei lá, era 15 mil. Não é uma base. Eu disse, Neto, eu quero contratar a tua empresa. Quanto custa para tu assumir, trazer tua empresa para cá, de PJ, e a gente te contrata? Ele fez 10 mil. Eu falei, lindo. Ele já era o head copy. Tipo, eu economizei 5 conto. Design, mesma coisa. E a gente vai indo dessa forma, entendeu? Então, dentro do protocolo, a gente tinha uma plataforma que era uma comunidade chamada STD, Seca Todo Dia. Que eu fazia esse erro de abordar tudo. Eu divido a vida em 9 áreas. Mental, emocional, físico, profissional, financeiro, familiar, afetivo, espiritual e servir. Eu queria ensinar tudo isso. Ninguém vai entender o que eu tô fazendo. O cara comprou pra emagrecer, irmão. Beleza. Como é que eu faço isso aqui dar certo? Já viu a série do Spotify? Não, eu cheguei a começar, mas não fui adiante. Irada. E foi o que desbloqueou minha cabeça. O Spotify houve uma grande briga entre eles, porque o cara era apaixonado por música e queria entregar música de graça pra todo mundo. Só que quem botou dinheiro queria dinheiro, irmão. Óbvio. Tipo, ó, tu é o artista, mas, mano, eu preciso do dinheiro que eu botei. Briga, até que chegaram num consenso. Vamos criar o Spotify Premium. Então entrega o gratuito, que é o que você quer. Só que a gente taca a propaganda lá dentro, que o nego vai ficar tão surtado que ele vai comprar o Premium. A gente liberou o STD gratuito e tem o STD Premium. Mas é tanta propaganda que nego compra. Propaganda de tudo que tem a ver com a gente. Então eu consigo falar de tudo, mesmo atraindo só por emagrecimento. Então a gente começou a performar e tá performando melhor nisso. Então eu atraio o cara para emagrecimento, mas ó, assiste essa aula. Só que no meio da aula que ele tá empolgado, sobe. E é igual para o Spotify. Você tá vendo essa propaganda porque não comprou o Premium, né? Tá na hora de comprar. É só tanto se clicar aqui agora. E a gente conseguiu criar uma comunidade absurda, com CAC zero, que eu entrego de graça isso, e o cara vai performando, a gente vai o comercial em cima vendendo ali. Então, todas essas estratégias estão sendo usadas hoje, e a gente entrega também numa gestão empresarial para o cara que está começando numa empresa que quer ir pro digital. O cara não faz a menor ideia do que fazer no digital, pô. E qual a visão de futuro de vocês, cara, com esse negócio? Eita, que lindo hoje. A gente acabou de ter uma mentoria sobre isso, e como tem 1 ano de empresa, a gente não tem isso definido, irmão. E tudo bem, porque tá muito recente ainda. Então a gente tá contratando um cara agora que eu confio assim, 1.000.000%, Ricardo Voss. Já ouviu falar dele? Não conheço. Procura no Instagram depois. É assim, é um bruxo, tá? Ele vai sentar aqui e vai dizer, Malu, pelo jeito que você pega na caneta. E, meu irmão, ele descreve as coisas e você fala, pare, velho, como é isso? Sabe? Ele é incrível. E ele tem uma visão de gestão comportamental com mapas mentais incrível. Então a gente vai sentar os 4 sócios com ele para ter um entendimento. Por quê? Isso foi a aula que a gente teve hoje. Você tem uma visão. O outro sócio tem outra. O outro sócio tem outra. A tua visão de futuro do CPF talvez não seja condizente com a visão de futuro da empresa. Tu quer morar no Tahiti daqui a 5 anos. O Thiago quer morar em Paris. Mas se vocês não tiverem uma visão unitária para a empresa, para onde ela vai, e quem está disposto ou não a adiar o próprio sonho para essa empresa dar certo, ferrou. Unidade de linguagem. Casamento, mesma coisa. Então, falta muito a gente, os sócios ainda sentarem para fazer esse autogerenciamento, sabe? Mas uma coisa que a gente quer de certeza é fazer essa empresa realmente se consolidar na área da educação para ajudar pequenos e grandes empresários a não passar pelo que eu passei. Eu acho que minha visão é essa. É antecipação de crise nesse sentido. Não deixar que o cara erre o que eu errei. Não deixar que o cara erre o que o Edu errou, o Rose errou, o Joaldo errou. Então, a gente consegue antecipar essa crise através dos 4 hoje. Beleza. Bom, fala de emagrecimento agora? Vamos Isso foi pra emagrecimento polêmica. mental, isso aqui foi. Foi. Porque o pessoal que te procura, principalmente, ainda é por conta de emagrecimento. Cara, né? não. Não é mais? Eu tenho feito o que tu fez, só que em vez de caixinha de pergunta, em palestras. Levanta a mão que me segue, leva. Por que você me segue? Por que você me segue? Por que você me segue? Posicionamento. Eu queria ter a coragem que você tem. Eu queria falar desse jeito. Eu queria fazer o que tu faz. Eu queria estar ligado 200 gente feito tu tá. Eu queria falar com a minha mulher feito falar com a tua. Então virou muito posicionamento hoje. As pessoas me seguem mais pela forma como eu falo e pelo que eu defendo do que pelo emagrecimento em si. É louco isso.
Teve uma virada de chave já do meu público. Então, eu sou o cara que eu construí uma trajetória de idoneidade tão forte que eles esperam que eu fale mal de algo se eu acreditar que vale a pena falar mal de algo, independente das consequências. Vocês podem, sei lá, então o cara vê um vídeo que ele acha meio absurdo e fala, daqui a pouco o Guto vai falar sobre isso. O meu direct, os directs que eu faço sou eu que procuro. Né, galera? Olha isso aqui. Olha, eu vi isso aqui e te lembrei de você. Olha isso aqui. Tipo, eu vi agora um vídeo de um mini coach. O maior erro da sociedade. Não, os mini-codes são demais, gente. O maior erro da sociedade é acreditar que Elon Musk é o cara mais rico do mundo. Tem uma galera de 12 anos que tem muito mais dinheiro que Elon Musk que o seu irmão. Ele falou isso? Ele falou. Aí eu disse, eu tenho 12 anos? 12. Eu tironei a catinga do mijo ainda, rapaz. Tem vergonha de dar em cima da menina na escola e quer me dizer como é que eu vou regir minha vida? Aí eu fiz essa zoeira. Gente. Mas é o que mais tem hoje. Mas emagrecimento hoje, há alguns anos já, é uma isca que eu uso para alta performance. Nunca vai deixar de ser. Por quê? Porque é a dor que mais dói. É a dor que mais dói, é a dor que todo mundo tá vendo. É um problema que ele tá generalizado, né? Todo mundo quer perder peso. Todo mundo quer perder peso. Só que as pessoas não sabem por que querem perder peso e por isso não perdem. Não ganha dinheiro pelo mesmo motivo. Eu vi um vídeo de um guri dizendo, quando eu ficar milionário, eu tenho a lista de quem eu vou mandar. Aí eu comentei, esse cara tem mais chance de ficar milionário do que vocês estão rindo. Ele sabe exatamente o que ele vai fazer quando ficar milionário. Ele sabe exatamente por que ele quer esse dinheiro. Pô, a chance dele é muito maior, pô. Aí eu quero dinheiro para ter liberdade financeira. Virou essa frase agora. O que é liberdade financeira? Sim, é muito abstrato, né? Tem que ser mais concreto. O cara não sabe o que é liberdade financeira. Ele não sabe nem para que dinheiro serve. Exato. Então eu brinco muito com isso. Então eu digo, quem aqui já pediu dinheiro a Deus? Aí eu. Você tem filho? O cara tem quase há 5 anos. O Joãozinho chega agora e diz, pai, dá o carro para ir na padaria comprar o picolé, tu vai dar? Aí o cara, não. Poxa, mas tu não ama ele, não é? Não, pô, mas ele não sabe, vai dar merda. Se sai você pedindo dinheiro ao seu pai, Deus. Vai dar merda se ele der esse dinheiro agora. Então tu tem que ter maturidade, tem que amadurecer. Então por que as pessoas não emagrecem hoje? Se você chega pra perguntar por que a pessoa quer emagrecer, primeiro ela zoa. Pra aumentar minha autoestima, pra me ver bonito pelado. Aí você vai fazendo outras perguntas. Eu tenho uma técnica que eu chamo de ALOS, at least one step. Pelo menos um passo. Eu falo inglês porque fica chique e dá mais credibilidade. Todas as pessoas estão pelo menos um passo à frente de onde deveriam estar na análise do problema que estão enfrentando. Quero emagrecer para ter saúde. Legal. O que é que você faria com mais saúde que você não faz hoje? Eu ia sair mais com minhas amigas. O que é que você faria de diferente quando saísse mais com suas amigas? Quando você vai apertando e fazendo perguntas, a pessoa se perde, ela não sabe. Na terceira pergunta, ela não sei não, porque eu quero emagrecer mais não. E é por isso que não emagrece. O motivo pelo qual as pessoas querem emagrecer não é bonito, não é florido e vai ser julgado pelos outros. 90% das mulheres que emagrecem comigo, elas querem voltar a fazer sexo de luz acesa com os maridos. Ela tem vergonha. Isso não é bonito, não é florido. E as outras vão ter que emagrecer por causa de macho? Que absurdo! Mas é o motivo dela, velho. E se é dela, e quem vai treinar ela, comer direito a ela, ela tem que agarrar isso e tem que assumir isso pra ela. Se ela tende a romantizar dizendo que é saúde, dizendo que é autoestima, tá, o que você faria com autoestima maior? Cara, eu não deixaria que meu chefe falasse comigo do jeito que ele fala. Opa, olha onde a gente tá chegando. Então é muito mais mental e emocional do que físico, pô. Só que a autorresponsabilidade, quando vem, dói muito. E as pessoas não querem admitir aquilo ali, sabe? Então a maior dificuldade de emagrecer é essa. Saber real por que quer emagrecer, admitir e ir atrás. Por quê? Uma pessoa, por exemplo, que está muito gorda, mas não está no nível de fazer bariátrica. Aí o médico diz, você tem que perder uns 10, 12 quilos para fazer bariátrica. Ela perde assim. Não porque precisava, porque ela queria fazer a bariátrica. Sim. Fazer o que é preciso é muito chato. Mas fazer o que eu quero é top. O gancho é encontrar por que você quer emagrecer em vez de por que você precisa emagrecer. Quando as pessoas têm essa clareza, vai assim. Ele não emagreceu para meter shape não, irmão, porque queria ser sócio. Então esquece o precisar e começa a buscar o querer. Aí eu tenho que ficar mais rico porque eu preciso da segurança JB. Não. Eu quero. É diferente. É outro ânimo. O cérebro vira a chave e você começa a querer fazer o que tem que ser feito para atingir aquilo. Então o emagrecimento é basicamente isso. E como é que tá hoje a tua rotina, assim? Porque você falou, olha, eu tô no meu melhor físico com 40 anos. Então o que mudou de lá de trás para agora para ter atingido esse resultado? Sendo que agora você tá mais velho, né? Então teoricamente é mais difícil. E trabalhando mais. Teoricamente não, na Muito prática é mais difícil do que quando tem 30, por exemplo. Então para homens não, tá? O emagrecimento só começa a ficar disfuncional para mulheres. A gente é sempre fodido. É porque, vamos lá, fisiologicamente falando, mulher foi feita para parir, reproduzir, pô. Não tem, é para isso.
Beleza? Fisiologicamente falando, o corte me veio machista, misógino. Mulher foi feita pra parir. Então, pra parir, que eu tô nutrindo outra vida, a minha capacidade de aumentar a gordura tem que ser maior. Né? A minha habilidade em fazer outras coisas tem que ser menor, porque senão eu não vou ter essa habilidade em acumular gordura. Minha capacidade física, meu gasto energético total tem que ser menor, porque senão eu não acumulo tanta gordura. Beleza? Mulheres, quando entram na menopausa, de fato elas têm mais dificuldade de emagrecer por uma questão fisiológica. Homem não. O que muda é que por 30 anos, ele teve um tipo de comportamento. Quebrar esse comportamento agora que é difícil, mas não é a fisiologia. É o hábito comportamental. Beleza? O que mudou principalmente na minha vida foi regular o meu sono. Sono? Mano, mudou a minha vida inteira. Se eu tivesse que dar... Você dormia pouco? Não, eu dormia a qualquer hora. Ah, não tinha muito Não. critério. Tinha rotina, então. Irmão, hoje, depois daqui, acabou. 8h30 da noite eu estou na cama todos os dias. 8h30 da noite? Todos os dias. 8h30, televisãozinha, aí dica. Bota um filme que eu já assisti, pra não ficar elétrico. Daqui a pouco, terceira bocejada, desliga, vira pro lado. Acabou, capotei. 5h30 eu tô de pé, elétrico. Mas quando vai dando nessa hora, 3, 4 da tarde, eu já tô... Porque meu dia acabou. Mas aí eu programo meu ciclo circadiano pra acompanhar o meu ritmo. Mudar o sono melhorou em tudo na minha vida. Porque o que a privação de sono faz com a fome, por exemplo? Ela desregula hormônios muito importantes para o emagrecimento, como grelina e leptina. Saciedade e vontade de comer. Né? Quando você dorme mal ou vira uma noite, você quer comer de tudo. E nunca é uma salada com arroz integral e frango. Você quer uma comida chinesa e 2 litros de coca. É daquele jeito. Por quê? Porque também desregula um neurotransmissor muito importante chamado dopamina. E a dopamina tem uma ação primordial, atua no corpo inteiro, mas aqui, que é o córtex pré-frontal. Que é onde ocorre o quê? Nossa tomada de decisões. Então, quando a dopamina está desajustada, o teu centro de tomada de decisões... muito mais fácil fazer besteira. Porque tá tudo desajustado. E se meu nível de cortisol também aumentou, hormônio do estresse, que já ajuda no acúmulo de gordura. Então, vê só, eu tô mais irritado, com mais fome e com menor capacidade de julgamento de certo e errado. Como é que eu vou comer certo, Bruno? Como é que eu vou dizer que eu tenho que tomar 4 litros d'água e vou tomar sem reclamar? Não vou. Então, quando eu regulei meu sono, nossa senhora do céu, melhorou tudo na minha vida. Tudo. Pô, você dorme bastante, então. É de 8h30 às 5h30. Às 5h30? 5h30. 5h30 eu acordo. Então daí o quê? 9 horas de sono? 9 horas. 8, 9 horas por aí eu tô dormindo. 8, 9 horas. Às vezes eu acordo 5, 4h30. É uma boa... Varia. Vale dizer pra galera, né? Pra dormir, pra acordar cedo, você tem que dormir cedo. Porque Exato. as pessoas não estão ligadas nesse hack aí, né? E outra, com o digital veio a ideia de que eu performo melhor de madrugada porque é silencioso. Você se acostumou a isso. Seu cérebro tá bagunçadíssimo. Bagunçadíssimo. E para piorar, a literatura mostra que aumenta em percentuais absurdos, mais de 30%, o acometimento de Alzheimer e Parkinson, com privação de sono. Se você dorme mal por 4 noites, dorme mal menos de 7 a 8 horas, menos de 7 a 8 horas, e depois de meia-noite, por exemplo, e tem a perda de sono e tudo mais, teve privação de sono, a 5º dia é como se você tivesse passado 24 horas sem dormir. Teu poder cognitivo tá uma bosta, irmão. Não, isso eu tenho na pele, né, a experiência de ter passado por isso por conta do exército. O Bruno sempre conta as histórias. Tinha uns exercícios de campo onde a gente ficava a semana toda e dormia, sei lá, 5 horas somando tudo, cara. Nossa. E você alucinava. Total. Eu lembro que numa pista de orientação é assim, você tem ou você tá com um mapa, né, uma bússola... agora tem também com GPS, né? Mas lá na minha época era mais realmente carta terreno. Raiz. E aí eu lembro que de noite, cara, era uma noite de lua nova. Então tava até meio claro, assim, pra noite. Só que uma hora eu olhei assim, tentando orientar, eu vi na minha frente, eu achei que era uma vaca meio magra, meio estranha. Eu falei, que vaca estranha. E aí eu fui chegando perto, não era uma vaca. Era um cara meio dormindo, assim, da minha patrulha. Só que ele tava, sei lá, ele foi urinar e aí ele dormiu no local, mas ele dormiu meio torto. Aí parecia uma vaca magra mesmo. Coitado, mas eu não tava vendo direito. E aí o pessoal brincava que acontecia o teletransporte. Sabe o que era isso? Você tava andando, marchando. Aí você dormia andando, quando você abriu o olho, você tava em outro canto. Nossa, velho. Você perdia realmente o controle das coisas. E, por exemplo, a barba... Num dia normal, né? Eu tinha que fazer barba todo dia, então crescia de um dia pro outro. Se eu ficasse sem dormir, ela crescia quase nada. E não era só com barba que isso acontecia, né? Tudo. É com tudo, pô. Certamente. Era bizarro. O sono é muito importante, cara. É porque quando tu para pra ver processo inflamatório, né? Tá na moda falar inflamação. Nada mais é do que um mecanismo de defesa do corpo. Ele tá se bloqueando inteiro. Por exemplo, retenção de líquido. Ai, tô muito retida. Aí vai tomar diurético e vai tomar água. Mano, o melhor diurético que existe é a água. Para ver, o nosso rim filtra em média 1 a 2 litros d'água por hora. 1 litro d'água por hora. Vamos ter essa média, eu não lembro exatamente o número. 70% do corpo da gente é de água. Sim.
Se eu tô desidratado, o rim vai tirar água da onde precisa, porque ele tem que continuar filtrando. Aí, em vez de eu botar água pra dentro, eu boto um negócio que vai tirar mais água dentro do meu corpo. Só que aí vem o auto-engano, né? Vem a falta de resposta. Ah, mas aí eu vou muito no banheiro. Aí eu digo, pelo amor de Deus, você tem 10 anos de idade. Porque o problema é ir no banheiro, o objetivo, inclusive, é esse pra tirar essa retenção. Aí você escolhe, né? Eu digo, prefere ser uma Maria retida ou uma Maria mijona. E a Maria mijona tem um tempo pra acabar, a Maria retida é pra sempre, viu? Então é bom começar a tomar decisões melhores. Mas isso aqui faz um papel importantíssimo na vida. Só que o nosso cérebro, ele funciona melhor quando a gente entende o porquê a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Tem que beber 2 litros d'água. Todo mundo sabe disso. Por quê? Pro emagrecimento. Pelo menos 5% do sobrepeso é retenção de líquido. Então, um cara que tem 100 quilos, se ele bate a cota de água, 1 litro d'água para cada 20 quilos de peso. Então, ele vai ter 100 quilos, vai ter que tomar 5 litros d'água por dia. Na primeira semana, ele vai ter perdido 5 quilos, pô. Só por causa d'água? Só de água, só de retenção. Então, ele já vai ter que beber menos água. Obrigado, pegou a dica, né? Ele vai ter que beber menos água. Só com água, o cara já perde 5 quilos, um cara que pesa 100 quilos. Então, isso aqui melhora tudo e vai melhorar pele, cabelo, Sim. vai melhorar a qualidade de sono, porque o corpo começou a produzir o que tem que produzir. É igual tu dirigir um carro com um líquido de arrefecimento baixo. Pô, vai dar merda. Vai dar merda. Então, isso é muito importante, assim como o sono, a alimentação que a gente estava falando. Eu divido os alimentos em 2 tipos. Por quê? Dentro dos 5 pilares, tem a dopamina ajustada, lembra? Sim. Que é ajustar o centro dopaminérgico para que decisões mais assertivas sejam tomadas, porque a pessoa quer fazer. Querer fazer, ela querer e treinar. Esse é o meu objetivo, não é? Ah, você precisa... Não, você vai querer treinar. Você vai correr, meu irmão, eu vou treinar porque eu quero. Não é porque eu preciso. Isso muda o game. Quando a gente ajusta o sistema dopaminérgico, o primeiro passo que eu faço, principalmente no desafio que eu tenho, são 21 dias só, eu tiro tudo que pode servir como fuga. Porque se eu tenho 5 pilares, eu tenho 5 fugas. Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Solteiro, no meu desafio, não pode transar. Nem com ele mesmo. Por quê? Eu acho que essa parte é mais difícil pra muita gente. Muita. Mas sabe qual é o game? Você é casado, é diferente. Você não faz sexo porque tava no tédio, sem nada pra fazer. Não, você ama a pessoa que tá com você e tal todo. O solteiro é no tédio. O álcool é no tédio. Uhum. A comida é no tédio. Tudo O é excesso celular é no tédio. É a inabilidade de lidar com o tédio. Isso geralmente é de que horas? No fim do dia. Por quê? Dopamina baixou. Porque eu não tenho mais o que focar. Cheguei em casa, sentei no sofá. Quando a dopamina baixa, o nosso corpo quer o quê? A homeostase. Ele quer equilíbrio. Ele solta a dopamina, que é motivador pra fazer o que tu acostumou a fazer. No meu caso é treinar, é ver um pôr do sol, sair com um cachorro pra dar uma caminhada, é ver um filme com Rebeca. Mas antigamente era fazer merda. É falta de planejamento, no final das contas, né? Se a 100%. pessoa senta... Eu sempre vejo, a pessoa que come errado no final do dia, faz todas essas coisas que você falou, a pessoa... meio que ela chegou em casa, agora eu tô livre. Então, ela tá livre, a mente dela tá livre, ela vai fazer só o que é gostosinho. Então, ela fica nisso. E outra, é muito doido, porque eu aprendi isso hoje, eu falava ao contrário, criança faz o que é preciso, adulto faz o que quer. Já percebeu isso? Não é a criança faz o que quer. Não, vai fazer esporte. Por quê? Porque eu disse que precisa. Sim. Vai comer agora? Porque eu disse que precisa. Bota o casaco. Por quê? Porque eu mandei. Uhum. Hoje em dia, não. Vai dar um banho no filho, tem que fazer um Lula-Palusa no banheiro. Para, porra. Entra no banheiro e toma banho. Quer ir chorando ou sorrindo, meu amor? Bora, entra. Então esse Tread West tá voltando. Não o pai da década de 50, mas da década de 80, que é bota o casaco. Por quê? Porque eu mandei. Vai fazer esporte. Porque é bom pra você. E eu tô dizendo que é, e ponto final. Vai fazer. Então o adulto faz o que quer, porque ele não tem que fazer o que ele precisa mais quando ele chega em casa de noite. E ele foi acostumado ao quê? Se comer tudo, pode comer a sobremesa. Opa, quando eu passo por uma coisa que eu não gosto, eu posso fazer isso aqui? Mas agora eu sou adulto, eu não tenho que fazer o que eu não gosto, eu posso só comer. Só o que eu quero. E aí o que ela faz? Não, mas ele faz o que ele não gosta, geralmente. Trabalha, aí depois do trabalho... Recompensa. Porque Também. o trabalho é sempre ruim. Sempre. E outra, né? ele faz por onde ser ruim. Ele arruma um problema só para justificar ter que comer em casa ou tomar uma cervejinha. E ele vai construindo essa história na cabeça dele. Eu lembro quando eu comecei a jogar beach tennis, né? Já jogou beach tennis? Joguei no ano divertido. novo, mas jogamos pouco. Não, jogasse no ano novo. Não jogou. Não jogou. Enfim, comecei a jogar Na beach frente tennis. da nossa casa tem uma quadra de Tem a beach quadra do tennis. condomínio lá. Mas E a gente aí nunca vai. eu ia pra praia toda sexta de manhã, jurerei isso. Chegava às 7 da manhã Pra jogar beach tennis. pra jogar beach tennis. E ficava até 7 da noite. Verãozão, Meu Deus. pô, solzão no talo. E tipo, eu ficava sem comer. Tipo, 12 horas sem comer, porque eu me dou muito bem com jejum, eu gosto, eu performo melhor no jejum, mentalmente e fisicamente. E aí eu chegava em casa, pô, velho, treinei bem, tô magrinho, pedi uma pizza brotinho e 2 long neck. Aí pedi, falei, ótimo. Na outra sexta, de novo, na outra, daqui a pouco era sexta, sábado, domingo.
Até que eu me dei conta que eu estava há 3 semanas jogando beach tênis todos os dias, comendo uma pizza gigante e tomando 5 long necks todos os dias. De férias, nível Só que não hard. estava dando resultado negativo em mim, porque eu treinava muito todo Sim. dia. Mas era um hábito ridículo e que teve uma construção de aumento de recompensa, porque a brotinho do long neck não fazia mais a minha dopamina liberar tanto. É igual para qualquer outra coisa que você queira fazer. Então, o ajuste dopaminérgico não é só a inclusão de coisas que vão liberar dopamina cara, mas é tirar o que faz você usar dopamina barata. Então, sem televisão. As pessoas se enganam tanto que eu digo, ó, sem televisão por 21 dias. Posso assistir filme no notebook, então? É nesse nível, Bruno. Eu não tô brincando. É Mas nesse é nível. óbvio. No celular. É nesse nível. É nesse nível o auto-engano. E de adultos. E eu digo, irmão, como é que eu mando Eu você se acredito, lascar sem porque mandar é você assim se mesmo, lascar? é. É nesse nível, sabe? Então, cara, pô, mas isso aqui, não dá pra ajustar isso aqui. Ó, essa dieta, eu posso trocar o cuscuz por isso aqui? Digo, você pode nem fazer a dieta, meu amor. Eu sempre falo, Você poder pode você fazer o que pode quiser. tudo. Aí você faz a tua dieta, no caso. Porque se não- você acha que é inteligente me pagar, me contratar, pra eu te mandar uma coisa e tu seguir o que tu quer, tu Exato, só rasgou né? dinheiro, pô. Exatamente. Só que eu não posso mais falar assim, né? O time vai lá, olha, é melhor fazer assim e tal, fofinho. Coração. Exatamente. Mas é foda, Por isso que pô. a gente tem que ter um time, eu também tenho. Autorresponsabilidade. Eu acho que o maior foco de todos os meus produtos de emagrecimento é trazer o cara pro momento presente. Quando eu me especializei em Yale, a primeira aula foi sobre saborear. Quando eu falo saborear, o que é que vem na tua cabeça? Provar alguma coisa. Comer lentamente a Olha que comida. lindo, vou ler pra vocês. Vem comida na cabeça, né? Vem. Porque a gente foi acostumado a associar saborear com comida, Sim. né? Mas saborear, ó só. Aproveitar o momento. Saborear é o simples ato de sair da sua experiência, revê-la e apreciá-la enquanto ela está acontecendo. Ou seja, é a sua habilidade de se manter 100% presente no que está sendo feito. As pessoas hoje não conseguem assistir a um filme sem dizer, peraí, volta aí rapidinho, porque eu tava vendo um negócio aqui. É verdade. Almoça com o YouTube. Tá conversando e tá aqui assim, ó. Simon Sinek fala muito isso, né? Por mais seu celular, vou até tirar, seu celular esteja em cima da mesa, dá a impressão que você tá prestando atenção nele. Não tem pra onde correr. Então a habilidade de se manter presente foi perdida. Por quê? Porque as pessoas não têm habilidade de lidar com o tédio. Quando virou muito essa chave pra mim, foi quando eu me coloquei à prova, sem saber que eu ia passar por isso. Em 2022, eu passei 14 dias dentro da aldeia indígena Nova Esperança, aldeia sagrada, com o povo indígena Iauanauá. Eu pegava um voo Floripa, Brasília, Rio Branco, no Acre. Já foi no Acre? No Acre eu nunca fui. O Acre é longe do Acre. Se você morar no Acre, pra ir pro Acre demora 3 dias. Aí do Acre, de Rio Branco, outro voo pra São Vicente. De lá, um ônibus, que já não funcionava mais telefone celular, até o Porto de São Vicente e 10 horas de bote subindo o Rio Gregório até chegar na aldeia. Eu não tinha álcool, não tinha comida, não tinha acesso a sexo, nem celular e nem televisão. A cabeça, irmão, começa a vir treta que você não tá entendendo. Porque faz um teste, audiência. Fecha os olhos e se imagina no próximo sábado, à noite, sozinho em casa, sem televisão, sem música, sem celular e sem livro. Aqui em Alphaville você vai experimentar talvez. E Porque fica- de vez em quando acaba a luz, entendeu? E fica só... eu tô ligado nisso aí. Esses dias quase. E fica sozinho. Contigo mesmo. Vai perceber que teu corpo quer fugir tanto da treta. Que daqui a pouco vai coçar o nariz. Não, e abre o olho. Não consegue. Porque o nosso cérebro... A gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. E há milhões de anos eu não sabia o que ia comer, se ia comer, quando ia comer. Então o nosso cérebro faz muito bem uma única coisa. Economizar energia. Pra resolver treta, irmão, o gasto energético é absurdo. Por isso que todas as vezes que eu tenho que sair do nível de consciência daqui pra cá, acontece uma guerra na minha cabeça. Pra dizer, não, irmão, continua como você tá. Porque pra mim tá muito melhor. E isso, dentro da ciência do comportamento, demora exatamente 14 dias. Se você não erra pelos primeiros 14 dias, é como se tivesse um reboot no cérebro, que ele reanalisa. Aí ele fala, peraí, o Bruno tá treinando mais. Tá gastando muito mais energia. Jiu-jitsu, musculação. O Bruno não fazia isso. O Bruno tá comendo melhor, tá se nutrindo, mas a densidade energética, a quantidade de calorias tá menor. Porque os alimentos que ele tá comendo não são tão calóricos. Mas no global do dia do Bruno, ele tá gastando menos energia. Então eu tô economizando. Bruno, vai treinar. Virou a chave, irmão. Só que o problema é que as pessoas vacilam nos primeiros 14 dias. O maior erro é na primeira semana.
É na segunda semana. Se você se permite não errar nos primeiros 14 dias, vai ter o reboot e vai virar a chave. Só que tem que se preparar para uma coisa. Vai ficar pior antes de ficar melhor. Você vai achar que é viciado em açúcar. Você vai achar que era viciado em pornografia, que você era viciado em álcool. E não era, irmão. Era só inabilidade de lidar com o tédio. Quando você aprende a lidar com o tédio... Peraí, velho. O que é que tá acontecendo aqui? Por que eu tô me sentindo desse jeito? As pessoas não conversam com elas mesmas. Você fala livro de autoajuda para autoajuda. Pô, o nome é autoajuda. Por que é ruim? Tem baboseira? Tem baboseira na medicina também. A medicina é ruim? Sim. Não, coach. Por que coach é ruim? É um profissional que te leva de um ponto A a um ponto B. Tem charlatão? Pra cacete. Mas em todo canto tem, pô. Por que a gente tende a dizer que é ruim aquilo? Porque a gente sabe que se for fazer, vai ter que resolver treta. Eu não quero ver a tretinha aparecendo pra mim. É verdade. Emagrecimento é isso, pô. É autorresponsabilidade. É dizer, velho, tá dando ROI o que você tá fazendo? Eu dei uma palestra pro Marcos Marques esses dias. Aí, no meio da palestra, um cara gordo, e a palestra era alta performance e alta performance empresarial, né? Eu falo de saúde física e alta performance empresarial. Pô, testo baixa, libido baixa, cortisol alto, dopamina desajustada. Você vai tomar decisões horríveis. Aí, sobrepeso emocional, irritabilidade. Não habilidade em se botar no momento presente para analisar situações com mais assertividade. E sobrepeso emocional, e sobrepeso mental, obesidade informacional, muita coisa na cabeça e pouca coisa na prática. Isso impede, estagna, enfim. Aí tinha um cara, meu gordinho assim na minha frente, patecão no braço. Se tu acha que esse relógio tá condizente com o teu físico? Não tá, irmão. Tu gastou mais dinheiro no relógio do que em tu, pô. O que tu quer mostrar com esse relógio? Poder? Se tivesse todo mundo na praia agora, qual o poder que tu tinha? O cara aqui, ó. Por quê? Doeu, velho. Além de doeu, constrangeu. Agora ele pega pra ele, trabalha aquilo dentro dele e muda. Ou não, a minha parte foi feita, que é ativar o gatilho. E como é que faz depois que ativa o gatilho? Aí arrasta essa tela pra cima. Eu tive um comandante, Guto. Você gostar desse cara? Ele era Comandos Forças Especiais. Faleceu, ele teve câncer. Era o finado general Milton Sills, né? Que Deus o tenha. E ele falava um negócio que era muito engraçado, cara. Porque na academia militar, antes de entrar de serviço, você tinha que passar por uma revista, você tinha que estar bem fardado, bem barbeado, com o turno engraxado. E aí ele falava que o cadete que tava gordo, e nem tinha gordo lá, cara, muito exercício, né? A comida era ajustada. Era só mais cheinho. Era mais cheinho, né? Sobrepeso, gordo mesmo, era um ou outro. Difícil. O cara não conseguia fazer as provas físicas e acabava sendo expulso. Mas ele falava, o gordo já tá mal apresentado. Você pode ir com a farda do Hugo Boss, o cadete. Você não vai estar bem apresentado, pô. Tem que estar magro. Ele falava assim. Cara, mas o magro veste bem, não tem jeito. Tem um cantor que tem uma piada que é shape não vence jogo, mas desempata. Se você pega o mesmo Bruno Perini com a mesma roupa, com a mesma inteligência, casada com a mesma Malu, desse jeito que ele tá agora, e 50 quilos a mais, não importa, eu quero esse daqui, pô. Mas eu sempre vou confiar mais nesse daqui. Isso pro Bruno. Não tem pra onde correr. Ah, mas eles são idênticos, eles sabem... Eu prefiro o outro. A gente é visual. Sim. Tu fala muito disso. Eu sempre esqueço o nome da grega, pô. Como é o nome? Frinéia. Frinéia, eu já chamei de Jusceia. Eu no meu podcast chama de Lucecleia. Mas eu sempre esqueço. Frenéia. Frinéia. Nunca mais esqueço isso. E é exatamente isso. E pra nós quem não vamos pegou ser visuais. A referência, é a mulher que foi absolvida porque era muito bela. Isso que eu ia falar. Então, já que teve essa pausa, aconteceu um negócio na Grécia, né? Os gregos, eles eram amantes da beleza. E Frinéia, ela era uma hétera, era uma prostituta de luxo. Ela ganhou muito dinheiro, ela tinha muito poder. Só que ela foi denunciada por outras mulheres, provavelmente que eram inimigas dela, porque ela ia pra cama com os maridos dessas mulheres, por exemplo. Bobagem. Falaram que ela revelou segredos de uma seita que era secreta, dos mistérios de Eleusis. Chamaram ela de bruxa, praticamente. Não era bruxa, ela revelou segredos religiosos que não deviam ser revelados. E ela foi julgada e poderia ser morta. E o advogado dela, o Hipérides, já no final do julgamento, falando, cara, não vou conseguir safar a Frinéia. Ele pensou, vou tentar um último argumento. Aí pegou e puxou a roupa da Frinéia. E ela era muito bela. Falam que ela, inclusive, foi o modelo por uma estátua feita por um grego de Afrodite. Né? E falou, olha, essa aqui é a Frinéia. E aí o júri todo olhou pra ela e falou, cara, ela é tão linda... Sabe, que não pode ser culpada, porque não tem por que os deuses criarem algo tão perfeito assim se for pra ser mal. Essa história é maravilhosa. Então eles absolveram a Frinéia só porque ela era gostosa. Linda. Entendi.
Só que a gente continua Você fazendo aí isso. pensando, por que não? Mas, ô Guto, a gente continua fazendo isso sem perceber. A gente é muito Sim. mais tolerante com pessoas que têm uma boa aparência 100%. em comparação àquelas que não têm. 100%. Tem até um caso interessante que ele tomou corpo há pouco tempo. Você deve ter visto, ou pelo menos ouviu falar daquela série no Netflix dos irmãos Menendez, né? Sim, sim, sim. Sabe como é que eles ganharam repercussão agora, a ponto de talvez serem soltos? Nem sei se já foram, mas talvez sejam Iam soltos. ser, né? Não sei. No TikTok viralizou uma trend sobre criminosos bonitos. E aí apareceu um desses irmãos lá, Foi que ele tá assim. boa pinta até hoje, era o mais novo. E aí o pessoal lembrou da repercussão do caso, foram começando a pegar as pontas soltas e falaram, cara, esses caras talvez não tivessem que estar presos, viu? E aí toda essa repercussão, porque o cara era bonito. Se ele fosse feio, ele ia ficar preso pra sempre. Tanto. Agora, como ele é bonito, ele tem chance de sair. Mais louco um isso. motivo pra você botar o shape, olha aí, Bota o shape, velho. Bota o shape. Bota o shape que você pode cometer crimes de boa. Do nada, tá ligado? Chegar no guarda, bebeu, bebi, mas olha o meu rosto. Que bobagem que eu bebi. Tu acha que eu bebi? Bebi não, pô. Esse hálito aqui é outra coisa. Mas isso é muito foda. Por quê? Preconceito, por exemplo. A gente pega a palavra preconceito, a gente já julga como uma coisa ruim. Não necessariamente. Um preconceito é gato escaldado ter medo de água fria, pô. Já passei por isso aqui, não quero passar de novo. É um conceito pré-estabelecido. Existe uma coisa que é ruim, beleza, mas existe uma coisa pré-estabelecida. Quando eu pego e vejo uma rua escura, Cortella fala isso muito bem. Na década de 40, passar numa rua escura, era tranquilo, pô. Você tinha medo de espírito, né? Ai, graças a Deus tem alguém aqui comigo. Hoje em dia é o contrário. Meu Deus do céu, tem alguém aqui comigo. E mudou tudo, tá ligado? Isso é um preconceito, pô, um conceito pré-estabelecido. Quando a gente pega uma pessoa gorda e não compara com uma pessoa magra, mas compara com ela mesma, se ela fosse magra, tudo na vida dela está melhor. Só que a comparação hoje é feita de forma interpessoal. E não deve ser feito isso. É intrapessoal a comunicação e a comparação também. Se eu fico mais gordo, eu melhoro ou pioro. E se eu ficar mais magro, eu melhoro ou pioro. Não é em relação ao outro. É em relação a você mesmo. É tipo o jogo dos negócios. O jogo do emagrecimento é tipo dos negócios. É infinito. Quem é que vence? Quem joga mais tempo. Sim. Acabou. Não existe bater uma meta de faturamento. Se parar, quebra. Emagrecimento, mesma coisa. Já bati a meta. Se voltar, quebra. Então é pra sempre. Como eu arrumo uma estratégia que me mantenha jogando por mais tempo? Aí é isso que eu faço. No ajuste dopaminérgico do alimento. O cliente chega e a gente pergunta na anamnese qual alimento da diversão é o mais prazeroso pra ele. Pra mulher, que é a maioria do meu público, geralmente é chocolate. Mas eu mando ser assertivo. Porque Qual o cérebro chocolate, só chega onde ele enxerga. Chega pro cara, qual é teu carro dos sonhos? Cara, Porsche. Não, pô. Qual? Que cor? Qual é o interior do banco? Qual a cor do banco? Para qual primeiro lugar você vai com ela? Quem vai ser a primeira pessoa que vai estar com você? Tá muito mais claro dessa Porsche agora. Esse cara vai começar a ver Porsche azul que ele escolheu em todo canto do mundo, porque o cérebro tá procurando aquilo. Emagrecimento, mesma coisa. Quando eu chego pra ela, é a Malu, por exemplo, chocolate Snickers. Beleza. Todos os dias... Esse é o do Bruno. É o teu? Era. Hoje em dia não é mais, não. Eu gostava do Charge. Aí o depois do Charge- Snickers. o Charge era muito campeão. bom. O Lolo também eu gostava. Das antigas. Mas agora eu gosto de chocolates, é porque é tanta porcaria nele que eu falo, cara, vou pegar um outro. É não, Bruno, é porque agora você ficou rico e você quer chocolate Também, suíços. também, É isso. também. Meu primo ficou rico, teve alergia, dor de barriga com Skol. Ai não, rapaz, nascido lá no interior de Pernambuco, para de frescura, porra. Aí, o que é que a gente faz? Pô, teu alimento da diversão preferido é esse? É. Geralmente uma dieta tradicional vem como? Você pode comer isso aqui no domingo à noite. Sim. Só que olha a cabeça da gente como funciona. Se eu chamo aquela refeição de livre, as outras são o quê? Presas. E eu né? quero estar preso aonde, irmão? Aham. Ser preso é bom. Como é que eu quero estar preso? Não quero, eu preciso. Aí fica difícil fazer. Então eu não chamo a refeição de livre, eu chamo de diversão. Só que eu não boto só no domingo de noite. Pra ajustar a percepção dele e bugar o cérebro dele, eu digo, Bruno, todos os dias, pelo que eu vi aqui, você tem 300 calorias de diversão pra consumir como você quiser, inclusive com Snickers. O cérebro diz, eu posso comer todo dia? Pode. Já bugou daí. Aí o cara vai, primeiro dia ele come 300 calorias de Snickers. Segundo dia também. No terceiro dia também. Só que acontece uma coisa que é mágica. Tu lembra a primeira vez que tu foi sair com a Malu? Lembro. Lembro de muita coisa assim. Borboletas no estômago. Nervoso. Não sabia o que ia acontecer. Dopamina lá no talo. Pior que eu não tava, sabia, cara? Tava assim. Não, eu tava bem seguro. Não, Eu tudo sabia bem. que ela tava na minha. Mas olha que interessante isso. Só que hoje, tu passa o dia aqui e a Malu tá em casa. Quando tu vai chegar em casa e vai encontrar com ela, tu não sente isso de novo. Não, Por não é a quê? mesma coisa. Porque a dopamina tem maior liberação, não é quando eu estou com a recompensa, é na certeza dela.
iFood. Não é quando tu morde um hambúrguer. É quando aparece o motoqueiro saiu pra entrega. Tu desce o prédio pra conversar com o porteiro que tu nem gosta, só pra esperar a comida chegar, pô. A comida é igual. Como é que eu deixo a comida menos dopaminérgica? Liberando ela todo dia. De uma forma estratégica, que aquelas calorias extras não atrapalham o emagrecimento dele. Chega no 5º dia, o cara fala, mas nem gosto tanto de Snickers assim. E não come. Porque não quis. Não porque não pôde. Aí vira chave, irmão. Aí já era. Próxima vez que ele comer Snickers, ele vai pensar, peraí, eu nem quero, velho. Me acabei no treino, bati a cota de água, minha pele tá melhor. Não vou comer isso agora, não. E vai passando. E vai passando. Não é que nunca mais ele vai comer o chocolate favorito. É que ele vai comer de forma consciente, não fugindo de um momento de tédio. Mas porque ele realmente quer saborear. Ele vai dar uma mordida e vai ficar assim, ó. Vai demorar 2 horas de chocolate na mão, pô. Hoje o cara come uma caixa de bis em 5 minutos e nem percebe qual é o gosto do bicho. Por quê? Falta de momento presente. Ele tá comendo aquilo ali pra fugir de um estresse, pra fugir de um problema. Eu não sei se isso resolve com o Bruno não, tá? Mas não acho que não. Snickers, Estratégia eu não sei, sabia? Porque ele pode comer. E aí ele sempre come assim, ó. Ah, não. Acabou. Mas não é sempre, Não, por mas exemplo. atrapalha alguma coisa? Não, Tu percebe que quando tu come assim... Porque tem uma diferença muito grande de compulsão alimentar. Mas não, mas ele não tem compulsão. Não tem compulsão. Ele Não, tem compulsão você safadeza. não tem. Até porque compulsão alimentar é um transtorno mental. E você tem compulsão alimentar por qualquer tipo de comida. Sim, Então, Mas não é exatamente. seletivo. Não, quando Não, é não é seletivo, chama de seletivo. binge eating. Tem o binge shopping também, que é um transtorno compulsivo transitório. Que gatilho desencadeou isso? Porque se você para pra ver, tem um horário específico. Tem um local específico. Tem gente em casa que tem o sofá de comer merda, pô. Tem o sofá da O ambiente pornografia. pra aquilo. Tem o ambiente daquilo. Já assistiu o filme A Baleia? Não vi. A gente Mano, não assistiu, porque veja. ele ficou com... O Falam que é meio início, pesado, sim, né? É pesado, mas é muito bonito. Vale a pena de verdade ver. O início é mais pesado, porque o filme começa com ele, 300 quilos, olhando a um filme pornô, se masturbando e comendo ao mesmo tempo. Caceta. Caramba. Fuga! Fuga! Ele pega uma Fazendo pizza, ele tudo dobra a que dá. pizza no meio, assim, porque nem ele não sabe o quer que ele pensar tá no que tá fazendo. acontecendo, irmão. E aquilo ali, de alguma forma, ele disse pro cérebro dele que conforta ele. E de fato conforta. Só que não vai ser mais uma pizza, vão ser 4, 5, 10 pizzas. Não vai ser mais um chopinho com os amigos. É virar uma balada com um combo de energético na frente. Então, a tendência é que o afetamento que vai vir... Afetamento foi foda, né? A forma que vai afetar o córtex pré-frontal vai ser tão difícil quebrar esse comportamento, que aí a galera diz que é vício em açúcar, e não existe vício em açúcar. O comportamento que te faz comer açúcar de maneira transitoriamente compulsiva é tão difícil ser quebrado quanto o vício em cocaína e heroína. Tão difícil quanto, pô. É bizarro. Ele tem que fazer o quê? Protocolo de, meu irmão, na raça. 14 dias sem errar. Se quiser, de fato, realmente mudar isso aí. Como é que eu faço o cara querer fazer isso? 3 maneiras. Primeiro, eu mostro os benefícios do que eu tô entregando a ele. Depois, eu mostro que benefício cura qual dor. Tem que ter a dor. Pô, a minha dor é a minha baixa autoestima. Tem um benefício de curar a tua baixa autoestima. Mas o nível de elevação de consciência dele não é em relação à melhoria, é em relação à consequência de continuar como tá. Eu acho que grande parte da galera que vai vender no digital não performa tão bem porque ele eleva o nível de consciência em relação à performance depois de ter o produto. Qual a consequência de tu não ter? O cara faz, caralho, é outro nível de entendimento da mesma coisa. Percebe isso? Sim. E isso eu parti, a gente mudou a forma de vender, porque teve um estudo do pai da psicologia positiva, que é uma das minhas especialidades, do Martin Seligman, com cães pastores alemães. O que é que ele fez? Dividiu os cães em 3 grupos e colocou uma coleira em cada um deles. No primeiro, ele estimulava um choque no cachorro e ensinava que ao apertar uma alavanca, o choque era interrompido. Ele criou o hábito do cachorro disso. O segundo grupo tomava o choque e a plataforma não funcionava para interromper o choque. Então ele tinha choques constantes. E o terceiro grupo não tomava choques. Num determinado momento, ele colocou todos os cães juntos numa plataforma que dava choque e separou por uma mureta pequena. Quando ele ativou o choque, os cães do primeiro grupo, que tinham a possibilidade de interromper o choque, pularam a mureta. Os cães do terceiro grupo, que nunca tinham tomado choque, pularam a mureta. E os cães do segundo grupo ficaram lá. Porque eles não acostumados. sabiam que existia a possibilidade de uma vida sem choques. A cabeça das pessoas hoje funciona igual. Tem pessoas que sabem que tem um problema, têm o problema e sabem que tem um remédio. Tem as pessoas que têm o problema, sabem que tem um problema, mas não sabem que tem um remédio. Tem gente que não sabe nem que tem um problema, pô.
É verdade. É o normal. A maioria não sabe que tem um escancarar o problema. É o normal. Aham. A maioria não sabe que tem um problema. E vou mais longe. O problema que você está enfrentando hoje é uma consequência, não é super real o problema. Ai, tô quebrado porque eu ganho pouco. Não é, irmão. É porque você gerencia mal o seu dinheiro. Porque se você não sabe lidar com 1.000, você não vai saber lidar com 1 milhão. Dá no mesmo. A merda vai ser maior, pô. Esse exemplo ele é clássico se você pega, por exemplo, o que acontece com ganhadores da loteria. Não só com esse pessoal. Postei um vídeo ontem no meu Instagram de um cara que foi garimpeiro em Serra Pelada e ele conseguiu, em valores atualizados, ele teria garimpado alguma coisa de mais de 100 milhões, cara. Nossa. E ele gastou tudo. Gastou tudo. Ele gastou tudo, tudo. Então é esse ponto. O cara fala, eu tô endividado porque eu ganho pouco. Talvez seja isso, mas aí você dá 1 milhão na mão do cara, já tem muito recurso, ele vai gastar até uma hora que ele volta a ficar endividado. Então o problema não era ele ganhar pouco, era de fato o fato de que, olha, ele não gerencia o dinheiro, ele simplesmente sai gastando, ele não pensa na manhã, né? Porque você tem, de vez em quando, tem pessoas que ficam endividadas por uma emergência. O cara é todo certinho, ele ganha um X, ele gasta menos do que isso, ele faz poupança, só que veio uma emergência, problema de saúde, ele se endividou. Esse cara, com o tempo, ele vai deixar de ter dívida, porque ele é certinho, ele vai ter excedente para pagar. E tem um cara que não, ele tá sempre endividado, porque ele gasta mais do que ganha, você pode dar um apartamento para ele. Cara, não vai dar, ele vai ter que vender alguma hora para pagar a dívida e vai ficar sem. Você dá 1 milhão, você dá 2, o cara vai gastar tudo. O cara paga o cartão com o outro. Exato. Minha mãe era assim, ela pagava o cartão com o outro. Exato. Minha mãe também. Não vamos apresentá-las umas às outras, que não vai dar merda. Melhor vai não, vai melhor acabar não. com o Bitcoin da gente. Não vale a pena, cara. Mas, Guto, agradecer, cara, pelo Sim. Velho, obrigado. tempo aqui. O assunto é infinito, né? Já que a gente abordou essas duas áreas. Muito E bom. aí, pra quem quer te acompanhar, aprender mais contigo, conhecer mais dos produtos que você tem pra oferecer, faça aí a propaganda, cara. Deixa Que os links legal. Olha todos. só, fazer o seguinte, vou dar um presente pra audiência de vocês. É só ir no meu Instagram e digitar sócios, que vocês vão ganhar uma reunião comigo e os meus sócios, que é um produto que a gente tá lançando novo agora, chamado O Conselho. Onde Pô, a que gente legal. vai tirar todas as dúvidas de vocês. Minha parte de posicionamento, Rose, marketing e vendas, o Edu, ferramentas tecnológicas e o João de gestão, para conseguir ajudar vocês a ter uma visão melhor, não só do presente, mas do futuro também. Então é só digitar sócio aí que o massa. conselho vai te atender. Pô, bacana. E o seu Instagram só pra... Arroba Guto Galamba, YouTube Guto Galamba também, TikTok Guto Galamba também. Deixando um presente pra você também, Ô, Guto, meu lindo. livro. Em Nome do Povo, pra quem quiser também adquirir, eu vi tá já. na Amazon, tá na lista dos 100 mais vendidos. Uma coisa Diga aí. que eu fiz, aí te aconselho a fazer. Porque nesse momento a relação dela com Maria Tereza não se compara com a minha, com o JB, nem a sua. Não tem como. comparação. Eu escrevi um livro pra JB. É mesmo? Escrevi um livro, As Aventuras do Lobinho JB. E nele, ele é um lobinho, se passa numa floresta, onde existem várias tribos, que são nossas famílias. Cada um dos componentes que eu quero que faça parte da vida dele futura é um animal diferente com suas características que ensina nossos 4 princípios e valores. Deus, honra, lealdade e ousadia. Que legal. Isso me aproximou muito dele. Eu já Que tive legal. uma ideia de fazer isso porque tem um ator, eu esqueci o nome dele agora, mas ele escreveu alguma coisa como se fosse o Código do Cavaleiro, que era pro filho dele, que era uma série de princípios bem curtinhos Aham. assim, pra educar a criança. legal. Até me deram esse livro assim, falando, olha, faz um negócio parecido aí pros seus filhos no futuro. Mas é bacana. Bacana. Parte, inclusive, do esforço que eu coloquei nesse livro veio de pensar que no futuro os meus descendentes vão poder ter uma conversa comigo ainda que eu não esteja aqui. Olha que legal. Eles vão poder pegar o livro, não sei se farão isso, né? Sei lá, o meu bisneto talvez não tenha nem aí pra mim, não vai nem saber quem eu era. Mas, por exemplo, os meus netos, depois que eu me for, não sei quando eles vão nascer, mas eles vão poder ler o livro e falar, caramba, o vovô pensava assim, olha como é que ele escrevia. Teu como é que ele bisneto vai fazia pegar uma- isso aqui, mas uma o que é piadinha. isso? O que é isso? Tá, pode ser, né? Tá ligado? Pode ser, vai saber como é que vai Que ser o massa. futuro. Isso é legado, irmão. Legado não é o que eu Sim. deixo pro outro, né? É o que eu deixo no outro. Com É verdade. É certeza. incrível isso aqui. Parabéns, velho. Lerei, com certeza. Obrigado. Muito pô. obrigada, Guto, querido, pela querida. presença. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos Sócios, sempre com conteúdo para ajudar vocês a evoluírem de alguma forma, seja na performance física ou mental, ou nos negócios. E vocês também me encontram no @maluperini lá no Instagram. Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, e semanalmente aqui nos Sócios. Ao nosso convidado, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo, Incrível. Guto. Para quem assistiu, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Beijos.